boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo aí, né? Mais um vídeo no nosso canal. Apesar que esse vídeo vai ser postado todas as segundas-feiras, né? No canal, a partir do meio-dia, como foi postado o último. E hoje aqui, nesse programa, só vai participar eu e o pastor aí, o vulgo CAC de esquerda. Trazemos a convidada aí, a Paloma, né? A irmã do pastor aí que está fazendo doutorado no Canadá, para falar hoje sobre o Dia da Mulher e o imperialismo performático aí do atual presidente dos Estados Unidos. Aí eu vou deixar os dois se apresentar, vou começar pela Paloma. Oi. Gente, eu não sei muito como me apresentar, na verdade. Resumidamente é isso. Atualmente estou fazendo doutorado no Canadá, em biologia. Então, eu tenho uma vertente meio ambiente e saúde humana. E é basicamente isso. Agora, ao lado esquerdo aqui, o CAC de esquerda, vulgo CAC de esquerda, né? Vai se Meu apresentar. nome é Everton. Eu coloquei CAC de esquerda para criar uma polêmicazinha, a pessoa atrai os boçal de direita. Não tenho doutorado, não estou estudando no exterior. E é isso. Vamos falar o que a gente observa do mundo hoje. É isso. Certo, então, enfim. Aí hoje, que nós vamos falar aí, a ideia que nós tivemos, né, foi referente aí ao Dia das Mulheres, aproveitando aí a participação da Paloma, né, e também sobre imperialismo performático. Aí o CAC de esquerda aqui, o CAC de esquerda, também conhecido como pastor, e outros vulgos aí, que é melhor não mencionar no momento, Mano, minha irmã tá aí, Júlio, pelo amor de Deus, mano. ele vai fazer as perguntas aí para a irmã dele e no decorrer também aí vamos elaborar algumas aí referente ao assunto, né? Você não pode fazer pergunta, não, só eu? A ideia não foi sua, bonitão? Então tá bom. Paloma, como você está? Tudo bem? Oi, tudo bem, Everton? Muito obrigada pelo convite. Estou muito A gente contente de queria estar aqui hoje. no canal de Você. vocês para discutir um pouco do papel da mulher e um pouquinho da perspectiva de uma mulher morando no país norte-americano, que é o Canadá. Mas é verdade, né, meu? Então, como a gente já falou, certo? Dia da mulher é machismo puro, mano. Porque a gente tem que guardar um dia pra mulher, aí se cria o estereótipo da mulher. Mas tudo bem, a gente vai discutir por que a mulher é tão sei lá, segregada da sociedade. Tudo bem, se a gente for tirar esse dia, mas por que a gente sei lá, não discute isso todo ano? Aliás, todos os dias, não só um dia. Por isso que eu não gosto mais desse Dia da Mulher, não. Não é Você trouxe verdade? um ponto excelente, né? No Porra, caso, Paloma, falo quase todo dia, mano. Que o o Brasil é um dia, o dos países dia que ele mais é tem feminicídio do machista. mundo, meu. Entendi. E o Tá. Paloma, acho que para complementar também, não é só o ponto de uma visão de uma mulher que mora no Canadá, acho que talvez no mundo como um todo, né? Pelo que Cara, é o mulher. pastor falou, você viajou vários países aí, né? Tem Aí acho diferença que das você mulheres? tem Da uma atitude das visão mulheres? aí, acho que aí você vai ter uma visão talvez aí mais ampla, né? Você É passou um verdade, tempinho aí na verdade. Europa, né? Agora está aí no Canadá, enfim. Você viveu no Brasil durante um grande tempo, um grande período, né? Acho que você consegue fazer um paralelo melhor. Ou tem aquela coisa que a gente fala que hoje em dia, essa semana eu vi o pessoal debatendo muito sobre isso, sobre o lugar de fala, né? O pessoal estava questionando muito sobre isso, né? Que algumas pessoas levantam algumas bandeiras aí que só a mulher pode falar sobre isso, ou só o negro poderia falar do assunto sobre racismo, só, sei lá, sobre GLBTQIAP+, poderia falar sobre esse assunto, que não fosse incluído. Uhum. Enfim, então, é um novo debate que está rolando, né? Mas a gente pode estar nesse assunto depois. Mas acho que seria interessante começar falando o que você acha sobre isso, né? Sobre esse Dia das Mulheres, aí como seu irmão pontuou. Eu acho que é uma questão muito complexa, e eu acho que é por isso exatamente que existe um dia específico para, na verdade, eu acho que é muito mais uma lembrança da importância, do movimento feminino mundialmente do que necessariamente do individualismo de uma mulher, né? Mas a gente está falando, por exemplo, no cenário brasileiro, a gente viveu um período de eleições em que a maior parte do eleitorado era feminino. E isso criou um movimento enorme no Brasil das mulheres, né? Frente a, acho que querendo se organizar para esse combate contra Bolsonaro e etc. E esse foi um movimento muito grande, exatamente por isso, por essa força existente, né? Esse é o exemplo do Brasil, mas mundialmente existem, por exemplo, hoje aqui no Canadá, a,
equiparidade de salários está chegando muito mais próxima do que, por exemplo, tem chegado no Brasil, mas na Europa muito mais ainda, né? Então é verdade, visitei alguns países, morei em um país na Europa, que foi na Bélgica, e a perspectiva de luta das mulheres ela é bem, em questão específica na Europa, muito mais forte. Eu acho que, honestamente, comparando ao Canadá atualmente, eu vejo que o Brasil tem um movimento muito parecido, assim, com o europeu do que o canadense com o europeu, assim. E aí é importante eu retificar porque eu estou morando no Quebec, então eu estou falando de uma região do Canadá que foi uma colonização francesa. Então eu falo Canadá, mas é importante fazer essa distinção porque aqui eles não se consideram todos canadenses, né? Eu estou na parte do Quebec, então aqui eles se consideram quebecois. Então até depois a gente vai falar sobre essa questão do imperialismo, isso vai entrar em questão isso, Canadá, Quebec, etc. Mas eu acho que, por exemplo, até essa questão assim do desejar feliz dia das mulheres, uma entre as outras, é um movimento que aqui, por exemplo, não existe, assim. Não tenho... sei lá, você vai, por exemplo, numa loja, numa Cacau Show, e a pessoa compra uma florzinha de bombom. Ou que já tem anunciado na loja, tipo, fazer uma propaganda uma semana antes de flores. Aqui não existe isso, assim. Não é muito uma coisa de celebração. Acho que é uma coisa muito mais de memória. E eu acho que é mais ou menos isso. Acho que necessariamente... eu vi um vídeo engraçado esses dias, que é uma criança, um menininho, questionando a mãe dele. Ele falou, detesto o Dia das Mulheres, não faz sentido nenhum. E ela fica, filha, mas por quê? Ele fala, porque eu não ganho brinquedo, eu sou menino, não é Dia das Crianças, eu não ganho nada. E ela falou, filha, mas... Aí ela ainda pensou, será que eu sento e conto toda a história? Ou eu, tipo, pergunto para ele para ver até onde ele vai? E aonde ele foi isso, porque ele não recebe nada, ele não ganha presente, e as mulheres ganham, e as meninas na escola fizeram flores umas para as outras, e os meninos não. Então é uma questão muito enraizada, né? Eu acho. Que não necessariamente é tão simples e não sei. Que é fácil de, tipo, claro, né? A gente vive uma sociedade patriarcal, então não tem muito o que falar. Mas acho que não é tão preto no branco, né? Será que essa visão desse garoto não foi uma visão meio capitalista, de que tem que ganhar um presente? Total. Eu acho 100%. É por isso que essa ideia também da propaganda antes do Dia da Mulher, para vender flor, para vender bombom. Não necessariamente para... beleza, hoje é Dia da Mulher, dia 8 de março, então nós vamos, sei lá, lançar cada dia... 8 de março vai ser lançado um novo projeto de lei em defesa aos direitos das mulheres. Não é isso, né, que acontece. É muito mais um tipo, vamos passar um filme da Mulher Maravilha na TV. Ou, sei lá, coisas do tipo. Porque esse lugar da mulher é um pouco... É um estereótipo. É um estereótipo, com certeza. E eu acho que inclusive eu compartilhei com o Everton ontem uma notícia. Everton, né? sou Então, eu? falando sobre... Não, é o Batman. Desculpa, eu eu não vou aguento, chamar eu não ele de aguento ser Everton, irmão. né? Porque, Eu enfim, não é o que aguento eu ser irmão, desculpa. estou habituada a chamar, mas... então, mas essa notícia era exatamente sobre isso, falando... no caso, era a mulher brasileira, né? Então, agora eu entro aqui nessa coisa de morar fora. Tem a matéria aí, não sei se você consegue depois mostrar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora. Então, é uma matéria falando sobre essa questão de sites, não necessariamente de namoro, mas sites de promoção de mulheres brasileiras para se casarem, para ter relação, principalmente com o europeu. E aí, nessa reportagem, mostrava que a maior parte dos interessados são os alemães e que isso estava sendo associado a um grande índice de violência doméstica, de escravização sexual e etc. Mas aí, o pior, né, da descrição é que o site escreve mulheres brasileiras como serem companheiras, como sendo dedicadas, extremamente fiéis, extremamente higiênicas, extremamente interessadas e devotas ao seu parceiro. E dentro da perspectiva do estereótipo, isso é mais que verdade.
Porque é exatamente esse papel da extrema sexualização da mulher brasileira que é visto no exterior. Então, a primeira coisa é assim, a cada conversa que você vai ter com uma pessoa que você acaba de encontrar vai ser entre futebol, carnaval e samba. São as 3 coisas que vão ser faladas. Ah, você samba, o carnaval, ou você conhece o Neymar. Então, é assim, é uma brincadeira, mas que entra nesse papel da mulher, extremamente sexualizada, extremamente vista como essa coisa a conquistar no sentido muito mais também financeiro. Que aí o site propõe, você vai ter essa troca, isso as mulheres vão, né? A gente fala de uma fragilidade financeira, vão aceitar, porque aí você vai para a Europa, você vai casar com um europeu, você vai ter um passaporte europeu que vai te abrir oportunidades, mas com isso vem todas as consequências. E por trás disso tem agências trabalhando para financiar isso, né? Para promover esse tipo de. É um intercâmbio sexual, né? Não tem absolutamente nada além de falar, eu sou muito companheira e sei lá, e é isso, é sobre a mulher brasileira. Então, eu acho que essa é uma perspectiva comercial, além do mais, do ser mulher. É por isso que eu falei que não é tão preto no branco, a gente tem camadas e camadas sobre o Dia da Mulher, e esse é um, né? Como uma mulher brasileira que mora no exterior, é tentar separar, né, da sexualização excessiva, que eu acho que é inevitável, assim. Eu conheço uma pessoa que não tenha tido uma situação de sexualização por ser brasileira e morar fora, e etc. O seu irmão aí, o pastor, ele achou aqui a reportagem, vou compartilhar aí para mostrar, tá? Peraí. Joia. Isso, é da DW, exatamente. Então, A vou ler, ó. DW eu conheço, eu leio bastante ela. A Assisti uns indústria que vídeos dela. arranja casamentos com brasileiros na Europa. Mercado ao redor das noivas por encomenda vende estereótipos de mulheres do sul global como antiquadas e sensuais, por até milhares de reais a homens de países ricos. Deixa eu ver se tem aqui. Tem o Bom, menu das brasileiras ali. menu das brasileiras. As mulheres brasileiras amam cuidar de um homem que lhe dê atenção e mostre que a ama, devido ao forte senso de família e ao seu calor natural. As mulheres brasileiras são muito leais, orientadas para a família, femininas e afetuosas. Diz em inglês a agência Teuto Brasileira de Casamento Marlu, com sede em Berlim, que afirma atuar desde 1993. Quer ela trabalhe ou não, ela contribuirá cuidando da casa e dos filhos. Aê, a mulher do lar. Até o alemão que é a mulher do lar, hein? Não, 100%, assim, eu acho que é engraçado ser a Alemanha, porque tem um ícone brasileiro, né? Inês Brasil, que foi prostituta na Alemanha, então Inês mulher do... Brasil? Inês Brasil, Ah, não sabia. sim, sim. Trabalhou muitos anos. No fim, ela acabou conhecendo um alemão que tirou ela dessa vida, mas por muito tempo ela trabalhou na prostituição. E, enfim, eu achei curioso a reportagem trazer a Alemanha como um dos países consumidores, porque é um estereótipo muito controverso, frente que a Alemanha é um dos países na Europa mais avançados em questão de, sei lá, emprego, tecnologia e etc. Só que Tem muito qualidade de vida, né? retrógrado. DH elevado. Exato, em questão financeira, então é por isso, né? Comprando mulheres. Mas assim, é engraçado porque é um comprar indiretamente, né? Uhum. É um comércio de carga indireto, porque eles vão oferecer o dinheiro para a mulher, né? Então é como se fosse quase um. Como é que chama antigamente? Um dote? Um Você dote. tá pagando um dote, né? Uhum. Pela mulher. Mas a questão E. central é que trata a mulher como carne, né? É a Ah, carne não, bovina brasileira. Ai, meu Deus. exato. É É um produto. um É um produto. produto que, infelizmente, é um produto transformador de vidas. Porque aí eu acho que na reportagem eles citam uma pessoa que aceita testemunhar e fala: eu aceitei por uma fragilidade econômica e social. E, inegavelmente, independente do. Né, a pessoa vai e não sabe o que vai acontecer, mas a gente não pode negar que a qualidade de vida na Europa é elevada. Só que aí eles citam na reportagem que aí tem uma pessoa que teve
não podia sair de casa, não tinha conta, não tinha cartão de crédito, por exemplo, não tinha acesso a dinheiro. Essa pessoa, então, né, um companheiro legal dessa pessoa tinha acesso a tudo. Então, eu acho que é um paradigma. A gente fala de direito das mulheres há anos e etc. Enquanto ainda tem isso acontecendo, né? Então, eu acho. Eita, minha mãe. Eu acho. Feliz Dia das Mulheres para minha mãe, Fala que oi, acabou de não. entrar em live. Aqui eu falando um Fala assunto oi. mó pesado e Feliz minha mãe para você também. fica. Não fala com a Paloma? Tá no vídeo aí? Tá no Ah, vídeo. eu acho que é isso, né? Então, assim. E aí também essa questão geracional, O que você né? tem que falar Eu disso acho sobre o Dia das que, Mães, por mãe? exemplo, Sobre o Dia das Mães, sobre o Dia já das que minha Mulheres, mãe tá mãe. aqui, né? Geracionalmente falando, eu tenho privilégios imensos que não existiam na época da minha mãe, que não existiam na época da minha avó e etc, né? Então é isso, hoje eu moro fora, tenho oportunidade de estudar até aonde eu quiser, né? E o que A não Paloma era tá falando, acessível Hã? a outras gerações, essencialmente sobre isso, né? Sobre o lado da mulher que tem que ser para sentar em casa, cuidar dos filhos e ou trabalhar e cuidar dos filhos, né? A dupla jornada. E eu hoje sou uma mulher de 29 anos, solteira, sem filhos. Então, isso é uma realidade importante a ser pontuada, que acontece, com muitos privilégios a mim, mas que não muda tanto ainda, né? Ainda não é o suficiente, ó. Esse é o telefone. Certo. Por causa se emociona e vê. Mas tranquilo, eu estava pesquisando uma outra coisa. É que eu lembrei de um fato, que essa questão dessa visão que você falou que o europeu tem da mulher no Brasil, muito pessoal atribui ao João Dória, né? Que ele fez essa propaganda da sexualização da mulher lá para fora na década de 70 e 80, né? Certo. E a senhora, o que a senhora acha do Dia da Mulher? Será que. eu? É, Eu nem penso sobre isso. Dia da Mulher é todo dia? Um dia específico? Não vejo muita diferença, não. Eu não. acho que a mulher tem que ser valorizada todos os dias, né? Por tudo que ela faz, por tudo que ela trabalha, por tudo que ela se esforça. Mas valeu, né? Esse dia aí que foi criado. Depois de tantas mulheres sofrendo, tantas mulheres se morreram por causa disso, que houve a consciência aí do Dia da Mulher. Mas acho que tá encaminhando, né? Um dia a mulher chega lá. Por enquanto é só luta. A senhora não percebeu nenhuma mudança com esse Dia da Mulher, assim? Não é nada que seja tão significativo. Ou é? Eu acredito que. Não sei, para ser sincero, eu nunca acompanhei assim politicamente nada com relação a esse Dia da Mulher aí. Se mudou muita coisa para elas, não sei. Na minha vida, infelizmente, nunca mudou nada. Não tem nenhum tipo de mudança com relação a esse dia, não. Mas, no geral, eu não sei. Para ser sincero, eu não sei te dizer, não. Eu não acompanho, né? Na verdade, assim, esse dia tem refletido bastante com relação à mudança do Dia das Mulheres, né? Hoje ainda continua ganhando menos, o emprego continua ainda sendo mais, não digo discriminada, mas menos valorizada como deveria. Então, tem muita coisa ainda que poderia ser feita para melhorar. Mas em si, oito, não sei. Mas desde aquela época que a senhora assim, teve consciência assim, ou vou dizer assim, desde a época que a senhora era mais nova, assim, sei lá, não sei se ela consegue lembrar da época que era criança, assim, dessa percepção de ser mulher quando era criança até hoje em dia, ou na adolescência. A senhora viu alguma mudança? Minha adolescência foi muito de criança, né? Não tinha muito esse engajamento de ser mulher. Foi muito diferente do que é hoje um adolescente, na verdade. Naquela época a gente não tinha tanta consciência, assim, do se existia ou não discriminação da mulher. Eu nunca me senti discriminada nessa época de adolescente, nem de jovem, né? Então, eu não tenho
esse estigma sobre mim de dizer, olha, por você ser mulher, você é discriminado ou não. Eu nunca senti isso em mim, né? Assim, mesmo porque o meu trabalho também, a gente tinha gestores que respeitavam bastante as mulheres, então, em questão de promoção, questão de cargo, a gente era promovido de acordo com a sua capacidade, não tinha discriminação de ser mulher ou ser homem. Então, na minha pele, eu nunca senti, né, o que outras mulheres sentem hoje, a discriminação por cor, por raça, por tantas outras coisas. Eu nunca tive isso, não. Eu não sei se eu era mais inocente, né, na época, menos politicagem, né, na minha vida. Então, foi mais tranquilo para mim com relação a isso, né. Agora, com relação ao trabalho, a gente sabe que a mulher, ela tem um salário, apesar de ser, em muitos cargos, ser mais capaz que o homem, ela ganha menos. E isso não mudou até hoje, né? Mas na sua época você via muitas mulheres em cargos de, como a gente chama de poder, assim. Cargos de liderança. Cargos de liderança, melhor, obrigado. Cargos de liderança, dizer assim. Ainda não, eu acho que ainda falta muito, viu? Porque a mulher, ela é capaz, mas ainda existe o estigma do homem, né? Mandar e achar que ele é melhor, ele é mais capaz, o que não é verdade. Eu acho que a avaliação deveria ser igual, né? Com relação a isso. Mas, por exemplo, eu trabalhei 28 anos no banco. E na diretoria que eu trabalhei, nós não tínhamos esse problema de, ou seja, em questão de promoção, escolher o homem que é menos capaz. Nunca foi feito isso. A gente sempre teve a possibilidade de mostrar que conseguia trabalhar, tanto é que a maioria tinha um cargo já de responsabilidade, mas também não tinha também esse negócio de ganhar menos do que o homem, normalmente elas ganhavam iguais também. Então eu não senti muito isso pesar na gente, entendeu? Mas eu sei que outras empresas, infelizmente, isso acontece muito. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu fazia economia na época, e existiam empresas, inclusive uma empresa que é de Suzano, hoje ela existe ainda, e ela dava oportunidade, né, aos estudantes de, quando existia uma vaga, existir a possibilidade de ficar um dos, né, dos estudantes. Então, da nossa área mesmo foi escolhido 2 funcionários, só que um era branco e outro era preto. Adivinha quem ficou? O branco, que tirou menos nota do que o preto. Quer dizer, discriminação existe para todo mundo, entre mulher, homem, entre cor, entre raça, entre um monte de coisa. Então, daquela época para frente, a faculdade que era, antes era a faculdade, que é a Brascuba, hoje é uma universidade, né, em Mogi, não é mais uma faculdade. Ela cortou até a relação de mandar funcionário, porque ela não concordou com o que foi feito na época. Então, ela não mandava mais os alunos por causa dessa discriminação. Então, a discriminação existe para tudo, né? Não é só para a mulher, nem só para o homem. Existe para todo mundo. Então, acho que a igualdade está bem longe de ser alcançada, na minha opinião, né? A senhora percebeu alguma evolução desde lá para cá? Ou nenhum? Eu não sei, eu estou fora já da área de trabalho já há mais de 12 anos, né? Então, eu não sei o que vem mudando aí em favorecimento da mulher, não sei te dizer, porque eu agora estou igual as meninas, sou mais uma crentinha, eu só vou para a igreja, né, e às vezes viajo, que é o que eu consigo sair um pouco. Na minha igreja mesmo, a gente vê que as mulheres têm menos cargo. Hoje, por exemplo, eu sou da igreja que chama Assembleia de Deus, né, acho que você já sabe, e a mulher tem cargo, mas é cargo, vamos dizer assim, sei lá, não sei dizer como assim o cargo, mas são cargos inferiores. Por exemplo, ela não pode ser uma pastora, ela não pode ser uma diácona, ela não pode assumir nada, sabe, assim, de mais especial. Já tem igrejas que já tem igrejas que já fizeram isso, né, que já estão promovendo as meninas e tal. E não é o que, por exemplo,
Quem manda é os coronéis, vamos dizer, os coronéis pastores, né, presidentes. Então, na nossa igreja a gente vê que a mulher não tem muita chance, não. Ela é mais discriminada, sim, com relação a ter um cargo superior. Vamos supor, ela ser pastora de uma igreja. No meu ministério não tem. Existem outros que têm. Então, ainda existe esse estigma, né, da mulher ser inferior ao homem. Não é o que a Bíblia diz, mas é o que eles querem. Então, quem manda, por enquanto, são eles, né? E a gente, mulher, ainda aceita de uma boa, que eu não vejo mais ninguém reclamar, né? E que não é legal, mas é isso. Não sei. Agora, quem está mais assim, por exemplo, Paloma está mais na convivência, então acho que ela percebe melhor, na verdade, como é que está hoje a situação da mulher no país, né, na sociedade em si. Eu mesmo não consigo ver assim como é que anda, não. A não ser por reportagens, por essas coisas assim. Mas infelizmente, eu acho que do que era hoje já melhorou muito, né? Ela acha que as duas filhas da senhora teve mais oportunidade que as mulheres da sua época? Estou dizendo só o seu caso, mas as mulheres em si. Ou a senhora não teve essa percepção assim na época? Não Não consegue tem, ter relação? não tem dúvida, com certeza. Antes a mulher era do lar, né? Ela tem o estímulo de cuidar do marido e cuidar dos filhos. Era isso, né? E fora isso, ela não tinha chance, não, era difícil. Então, muitas se submetiam a ficar com um homem que a maltratava, que fazia dela o que queria, porque não tinha uma chance de trabalho. Hoje não, hoje eu acredito que a mulher tem a liberdade de sair de uma situação ruim, né, de uma situação que para ela não é favorável, ela pode sair e sobreviver. Na minha época, aí há 40 anos atrás, a coisa era bem mais difícil. Era bem mais complicado. Hoje eu não vejo assim, não. Hoje eu vejo que se a mulher se posicionar, ela chega lá. Claro que não vai ser fácil, não, mas chega. Né? A gente vê mulheres hoje na política, mulheres presidentes de países que imagina que se ia ter no passado. Claro que não, né? Mas hoje já melhorou. Eu vejo que melhorou bastante. Eu acho que isso é graças ao pioneirismo, né? Então, acho que entra nisso na questão do Dia das Mulheres também. Precisaria de uma mulher começar um movimento independente de que área, né? Então, já que a minha mãe está aqui, é importante falar do pioneirismo da minha mãe, né? Como ela mencionou ali rapidamente, ela foi a pioneira da história geracional da minha família. Então, a primeira a ter um trabalho formal, um bom trabalho, trabalhou para banco, que é um trabalho, né, muito reconhecido, muito difícil de conseguir, principalmente na época que ela trabalhava, e conseguir trabalhar 28 anos numa empresa, isso é um pioneirismo. Além do mais, ela mencionou que ela começou a faculdade, teve que interromper, mas isso é um pioneirismo, imagina, vindo de uma história de pais que tiveram pouca escolarização. Ela foi pioneira. Independente dos momentos que teve que interromper, ou que continuou, independente disso, foi um pioneirismo, né? As minhas conquistas coletivas, que nunca foram individuais, vêm de um trabalho de uma mulher que veio antes de mim, né? Que é minha mãe. Porque eu sou muito... Pioneirismo, mas exatamente isso. só que hoje não vamos dizer assim, bem visto uma pessoa permanecer tanto tempo numa mesma empresa, né? Na minha época, vamos supor assim, era como é que se pode dizer? Você mereceu ficar, alguma coisa assim, sei lá. Mas hoje as pessoas mudam. E é o certo, né? Às vezes não é vantagem você trabalhar tanto tempo numa única empresa que você termina não aproveitando muito, né, do que você é capaz. Mas é isso. Hoje é outra história. É que a questão da mudança de emprego hoje em dia também, porque não tem estabilidade. Não, aqui teve também pode dizer, uma degradação do ambiente de trabalho também, né? Pode ser, pode ser. Eu acho que antigamente você tinha algumas oportunidades dentro da empresa, tinha um certo investimento que hoje não tem mais, né? Não tem mais, né? Antigamente acho que talvez você não tem. Tem empresa que não tem plano de carreira. Fosse mais valorizado, né? E hoje não é.
Hoje eu acho que eles não valorizam, né? Eu já vi histórias de as meninas contarem que houve promoção na empresa e pelo que ela estava comentando, se fosse por tempo, né, de empresa, tempo de carreira, seria ela próxima a ter essa oportunidade e eles pulam essa oportunidade e não valoriza, né? Então não tem como a pessoa permanecer numa empresa dessa forma, né? Eu acho que termina e perdendo é o próprio empresário também, que ele não valoriza, né? Sim. Não, eu falo isso não só por causa da mulher, porque eu tenho um amigo que ele tá 25 anos na Ambev e continua com um chão de fábrica ainda, né? Até hoje ele não 25 conseguiu. anos? Olha só. Uau. Continua trabalhando lá na parte de. Ele trabalha na parte de rótulo ali no Maquinaria? Cambuci. Então, Ele corta papel e cuida da parte de embalagem, né? sim. Mas ele. Um dos motivos que ele cita às vezes é porque uma época a empresa queria que ele fosse num julgamento, né, para depor a favor da empresa contra um ex-funcionário. Ele se recusou e falei que foi por isso que um dos motivos também que ele foi, talvez pode ter sido bloqueado, né, assim, por não ter. Ah, com certeza. E também, né, dentro da empresa ele fala assim, pô, não tinha oportunidade de estudar, né, mas ele teve 4 filhos, né, 2 são não vindos, né. Sim. Então eu falei, como é que você vai estudar com o salário baixo que você ganhava também naquela época, né? A empresa também não tinha nenhum, como pode dizer, incentivo para que você pudesse estudar, ou dasse uma bolsa, algo do tipo, né? Para você poder fazer isso. Então, como que você vai fazer? Algo bem complexo. Hoje em dia está muito disso, né? Então, por isso que as pessoas não conseguem ficar mais na empresa. Não consegue. Agora, essa nova geração, nem vou falar sobre eles, que já é um outro caso, né? Sim. Aí já é um outro porém, já é uma outra conversa. Mas a gente vê muito isso da precarização do trabalho hoje em dia, né? No caso da mulher, então, da pessoa que mora na periferia, do negro, isso é cada vez pior, né? E hoje eu vejo também que o salário, ele não é mais um salário, na verdade, porque eu vejo no caso da minha sobrinha, ela trabalha, mas ela não consegue ter uma pessoa em casa para cuidar do filho, tem que, na época, tinha que trazer para outras pessoas, um dia fica com um dia fica com outro, porque o salário não dá. Eu, graças a Deus, sempre tive a oportunidade de ter uma empregada fixa em casa para cuidar deles, eles nunca foram para creche, nenhum deles, né? Não que eu sou contra, não é isso. É que eu vejo que o salário hoje está muito, sei lá o que aconteceu, que as pessoas não conseguem manter uma família com o salário que está ganhando hoje, né? Muitas mulheres. Então, para elas é muito difícil, né? Ter que levantar cedo, leva o filho na creche, traz, pega, leva, às vezes o marido leva, ou ela vai e leva, e trocam, às vezes não tem nem essa ajuda. Então, eu acho que elas deveriam se mexer mais para ver se talvez consiga movimentar aí que seja valorizada no trabalho, né, para poder ter uma estabilidade melhor. E eu não vejo que tem, não. Em algumas realmente não tem. Então fica difícil. Eu lembro que na minha época eu conseguia com o que eu ganhava, dava tranquilo. Né? Eu conseguia trabalhar, quando eu entrei no banco, era solteira, trabalhava meio período, e eu conseguia pagar minha faculdade, eu ia para a faculdade, eu pagava a faculdade. Hoje o pessoal não consegue pagar uma faculdade. Hoje não consegue. Se você quiser fazer uma faculdade com o salário que ganha, a maioria não consegue, gente. Tem que entrar aí para o governo, né, ajudar e tal. Então, eu acho que Ter uma bolsa, tem algo que do ter. tipo, né? Se não tem, fica difícil de conseguir pagar. Eu consegui, eu trabalhava 6 horas, trabalhava das 7 a 1, ia para Mogi. Lógico que na minha época também só tinha Brás Cuba, lá tinha a UNG, né, que era de Mogi, que eram 2 faculdades. Tinha aqui de Guarulhos, aí tinha Mackenzie, tinha Getúlio lá, que é uma faculdade que eu podia pagar. E aí, hoje, graças a Deus, tem faculdade para todo lado, né? Só estudar e Não, a maioria do pessoal aqui do bairro também fez tudo em Mogi. Eu tinha até um amigo que era psicólogo, ele era cadeirante, ele foi fazer faculdade em Mogi. Eu falei, era porque ele infelizmente já faleceu, né? Mas ele foi fazer em Mogi. Na UNG, né? Faculdade. Meu tio fez administração em Mogi. Que é o que tinha, né? Na época era o você que falou, tinha. né? Eram 3 faculdades que dava mais para o pessoal de menos, que tinha menos recurso, né? Para pagar ou não.
era essa, porque a Mackenzie sempre foi cara, nunca deu, né? É uma faculdade que até hoje ela é bem carinha. E para pagar era difícil. Agora, a Mogi dava para pagar, a Brás Cubas era uma faculdade na época, ela não tinha nem todas as áreas, né, para ser uma universidade, na época que eu estudei. Hoje não, hoje ela já é uma universidade, mudou de lugar, inclusive, mas na minha época não. Mas dava para pagar, com salário de meio período a gente pagava a faculdade. Hoje, olha, trabalhando 8 horas, o pessoal não está conseguindo. Eu não consegui pagar a minha direito. Acho que o Everton também não conseguiu, né? Parece, porque me comentou comigo. Difícil. Não, mas eu acho que é importantíssima, porque essencialmente sobre a questão da mulher, por exemplo, uma mulher casada com um filho, então trabalha. Além disso, para se qualificar no mercado de trabalho, tem que estudar, então é uma jornada tripla. E a criança fica com quem? Aí, na expectativa de que talvez o pai possa ficar no período noturno, que ela estuda no noturno. Então, é um ciclo que, em questão de tempo, quando você para e pensa, a mulher tem menos tempo. Porque aí você vai chegar. E isso falando de uma criança já grandinha, vamos dizer, uma criança que consegue já comer sozinha e coisas do dia a dia sozinha, que já é uma ajuda enorme. Mas se você tem uma criança pequena de 4 anos, que aí, por exemplo, deixa meio período na creche, ou deixa meio período com alguém, esse período ou você fica no lar com a criança e exercendo o papel de mãe nesse período, ou então vai estudar, mas estudar a criança fica com quem? Então é um paradigma, é um ciclo vicioso, né? Então a mulher às vezes tem que ter ou empregos de meio período, ou abandonar o ensino superior ou outros tipos de qualificação técnica por uma questão de estrutura também, né? Uma estrutura que é esperada da mulher ficar em casa com a criança. E, honestamente, é muito difícil você achar um parceiro que aceite que você vai se qualificar e que ele fique responsável pela criação de uma criança. É um paradigma que eu não conheço em casos de amiga que engravidaram, que têm seus filhos hoje em dia, todas abandonaram o ensino superior, assim, porque é isso, trabalha, chega em casa, deixa o dia, por exemplo, o dia a criança fica com a mãe, né, com a avó, no caso, e aí à noite é a responsabilidade. Hoje em dia tem cursos EAD, mas até os cursos EAD você precisa de uma dedicação presencial, física, de dinheiro, né? Então, eu acho que são alguns desafios que, por exemplo, o Estado não fornece uma estrutura específica para o desenvolvimento da mulher, né? Até sobre licença maternidade, por exemplo. Tem países na Europa que a licença maternidade é de 1 ano, de 3 anos, né? Acho que a Suécia, se não me engano, eu vou falar alguma besteira, mas são 3 anos. Então, imagina, 3 anos de licença maternidade, de voltar meio período para cuidar do filho. Então, é coisas que, por exemplo, não sei, na sua época tinha licença maternidade, mãe? Quando você teve o Everton a primeira vez? Quando eu tive o Everton, o auxílio maternidade era de 96 dias. 96 dias. Hoje aumentou para 4 meses, né? Agora. Acho que agora é mais tempo. Na minha época era 3 meses também, quando você me teve. Fui a última, foi o primeiro. Eu não cheguei a pegar esse tempo maior. Depois desses 3 meses, eles davam, se tivesse aumentando, mais 15 dias, que eu me lembro. Mas existem exceções de casais que realmente existe um companheirismo entre mulher, né, e o marido, né, homem no caso. Então, a Lucila é uma amiguinha nossa, a Paloma conviveu, acho que um pouco com ela, conviveu mais foi Juliana. Ela mora na Irlanda e ela teve gêmeas, né? E lá realmente o tempo de maternidade lá da pessoa ficar um pouco maior. E o que eles combinaram? Ele não quis deixar as meninas, né, as gêmeas, na creche de jeito nenhum. Como ele trabalha à noite, ele é cantor, né, trabalha em barzinho, essas coisas, lá na Irlanda, ele cuida de dia e ela fica com as crianças à noite. Então, eles combinaram dessa forma para poder manter as crianças na família, sem ter que, né, logo de início, assim, tão pequenininhas, né? Agora elas já fizeram 1 aninho, né? Já está maiorzinha, mas ela já voltou a trabalhar. E eles se ajudam, mas isso é difícil de se conseguir, viu? De conciliar dessa forma.
Então, ainda hoje, para a mulher, fica a parte mais sobrecarregada, infelizmente. Por mais que o marido tente ajudar, sempre sobra, não tem como. Acho que já é estigma da mulher, né? Não sei. Por mais que ele seja companheiro em tudo, sobra, não adianta. Já foi criado assim, né? Desde que a sociedade começou, a mulher sempre abaixo do homem, que não é legal, mas tá mudando bastante coisa. A gente está vendo aí que a mulher está conseguindo se libertar bastante. E aqui, para nós aqui, eu vejo que tá, pelo menos parece que o governo tem investido um pouco, né, para dar um pouco mais de liberdade para a mulher com creche, com algumas outros benefícios que elas podem conseguir aí. Eu, na minha época, não tinha nem isso. Né? Não existia essa história de creche, não, para deixar criança. Se você quisesse, tinha que pagar. Então, já ajuda, né, para essas que mais precisam, mais da periferia, para se libertar de casamentos indesejados aí, para poder sobreviver. Mas é isso. Eu realmente não sei se o dia que foi decretado influencia muito nessa liberdade para a mulher, não. Para mim, não vejo. Agora, as mais novinhas aí, eu não sei. Mas e aí, vocês, homens, você acha que, eu não sei a opinião de vocês, você acha que esse dia mudou alguma coisa com relação do homem pensar em relação à mulher? Boa pergunta. Que é percebido hoje em dia que está voltando um novo conservadorismo, né? Tem muitos homens aí surgindo até. Não sei se ela já viu falar alguns termos, alguns grupinhos aí, tipo o termo Red Pill, não sei se ela viu falar. São os homens aí da minha idade, da idade do seu filho, do Everton, né? Até mais novos, né? Que eles desejam mulheres que sejam. Submissa. Eles falam como se fosse na época medieval, né? Não, eu não tô sabendo disso, não. Submissas, Sim. né? Assim, que sejam mulheres do lar, que fiquem em casa, tomando conta da família, que tenham filhos e seja isso. Nada além disso. Né? Mas também essa mulher, ao mesmo tempo, ela tem que ajudar ele a pagar as contas. Como se ela não trabalha? Então, esse porém aí que acontece. Essa questão aí que rola. Então, é um momento muito louco que nós estamos vivendo atualmente, né? E as mulheres ganharam poucos direitos, mas estão um grupo de homens surgindo que estão querendo tirar esses direitos das mulheres também, né? Não está aceitando está falando que a mulher tem liberdade demais de escolha atualmente, né? Isso acho que é algo bem preocupante. Mas pelo menos que eu percebo sobre esse Dia da Mulher, que a ideia foi interessante, né? Sabe que é interessante falar de como o motivo surgiu esse dia? Eu acho que, claro, não é? Para mim, eu acho muito triste, entendeu? Elas terem que acontecer de morrerem numa empresa queimadas lá, sofrendo o escambau, para depois decretar o Dia Internacional da Mulher. Que porcaria foi essa? Né? Tudo bem, elas estavam lutando por uma situação melhor, mas eu não sei. Talvez, por exemplo, como você está dizendo aí que existe já esse tipo de situação aí que está surgindo aí. Agora, você imagina ter que algumas mulheres aí ter que se sacrificar novamente para tentar conquistar aquilo que já era dela de novo. Quer dizer, não tem muito sentido isso aí. O que está acontecendo na cabeça desses homens? Eu não sei. Então, e pior que tem assim, tem políticos que a gente vê deputados aí, um dos vereadores mais votados do São Paulo, não vou lembrar o nome do rapaz agora. E tem essas ideias bem desse tipo, assim, bem conservadoras, né? Não só contra as mulheres, mas contra também os gays, né? Negros e assim por diante. Né? Essas ideias bem retrógradas, né? De querer voltar à época, sei lá, 100 anos atrás, mais ou menos, assim. Que era como se fosse bom. Então, é uma luta muito grande. Até se falar, pois é, uma palavra que virou tabu atualmente, falar de feminismo. Falar feminismo, nossa, o que é isso? Feminismo, essas mulheres loucas. Eles entendem que, assim, se a gente dá direito para as mulheres, a gente já está tirando o direito dos homens, uma coisa assim. Então, tem uma galera, tem uns homens que estão surgindo aí, você vê até políticos, né, que estão lá no Congresso, no Senado, enfim, Câmara de Vereadores, que eles têm uma ideia bem errada. É perigoso porque eles estão num lugar que eles são responsáveis
pelas leis e tudo mais, né? Então ele tem essas ideias aí de que as mulheres estão com muitos direitos que não deveriam ter, Oxi, né? Assim, infelizmente. O Everton acho que pode mostrar isso para a senhora melhor, né? eu nem Agora eu não sabia. vou Pra conseguir ser mostrar sincera, eu nem agora. sabia disso aí, não. Que estavam sujeitando. Ah, Assim como tem esses daí que são a favor do Hitler, né? Tá aparecendo essas pecinhas aí. não, infelizmente está. Caramba, Infelizmente está surgindo. Está surgindo um momento muito louco na nossa época agora. que doideira. E está surgindo um momento muito doido, muito complexo nesse momento agora, que é de voltar a ser o que era Meu antes, né? Deus. Então é um momento muito difícil. Assim, quando a data em si era uma data interessante, né, de reflexão pelo direito das mulheres, se fosse isso. Mas eu também, sei lá, eu percebi que virou algo meio comercial, né? Parece que foi meio sequestrado essa data, assim. Que nem a Paloma estava falando isso muito bem, né? Eu acho que em relação do dia em si, sei não. Que isso está Porque refletindo você para a vai mulher. falar. Mesmo porque, olha só, de homem, por exemplo, hoje é Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, a gente abraça a mãe, faz um almoço junto com os pais, né? E a gente está sempre junto. O meu marido sempre me dá flores, ele já até trouxe as flores, já até coloquei no grupo, né? Não posso falar nada a respeito disso, ele não esquece e tal. Mas parabéns o Dia da Mulher, de homem, de ninguém eu recebi. Olha só. Aí só de mulher. A mulherada, parabéns pelo seu dia. Quer dizer, então é um circuito que está só entre as mulheres, né? Os homens mesmo, eles talvez nem dê conta de que existe essa data, na verdade. Não sei se são todos, né? Mas eu não recebi de ninguém, nem do Everton, que é meu filho. Ele lembrou? Falou alguma coisa? Claro que não, né? E Eu tô cobrando aqui para ele entrar no vídeo para ele poder participar também, que ele merece ouvir muitas coisas, mas ele não me ele é responde. um. Já cobrei ele várias vezes, entra pelo celular aí para você poder participar, ele não me responde. Então, ele não. Eu queria que ele visse aí um pouco, né? E conversasse com a senhora também para ouvir um pouco a opinião, né? Mas ele não. Enfim. Mas essa é triste, né? Se for analisar, né? Nem ele mesmo não falou nada. Quer dizer, hoje eu participei de um culto na parte da manhã, né? De uma reunião na igreja adventista, que foram as mulheres que fizeram tudo voltado para a mulher, mas elas fizeram. Não teve um homem que foi lá, pelo menos, falar alguma coisa, olha, vocês merecem um parabéns, não sei o quê. Aí a menina que pregou, falou sobre, né, que fez a ministração, que é uma amiga nossa, a Beth, ela falou sobre a mulher, a importância da mulher, das mulheres, né, histórias, né, de mulheres guerreiras que conseguiram vencer, embora a situação para elas não eram boas. Mas de homem nada. E hoje à tarde teve uma reunião da Comabess, que é uma reunião das igrejas lá, era mais voltada para ministros, mas Elias queria que eu fosse, eu fui. Só o pastor presidente, hoje é Dia das Mulheres, vamos fazer uma oração, só. Quer dizer, não tem esse engajamento de Dia da Mulher, só para nós, mulheres. Entre nós, aí voa bastante informação, você é corajosa, você isso e aquilo, você merece estar onde você está, se não está, tenta conseguir, mas é só entre as mulheres. Então, tem muita coisa para ser alcançada aí, e as mulheres que estão aí no poder é que tem que se mexer, né, gente? Porque o restante mesmo não tem muita voz. Mas, sim, mas ó, vendo uma visão minha de homem, assim, que eu falo, se posso falar para a senhora, sabe o que acontece muito, talvez, com nós, assim? A gente não sabe muito bem o que é uma mulher, assim, o que é ser uma mulher, o que é uma mulher em si, sabe? Até porque, me baseando para a minha geração, assim, nós somos ensinados a ver a mulher como um objeto, vamos dizer assim, talvez, a ser conquistado, sabe? É mais ou menos isso. Não quero um ser humano que tinha sentimentos, um ser, assim, alguém que você tem que conquistar, né? E assim, tô falando como eu fui ensinado, tá? Tô falando que isso é certo. Tô falando, acho que o Everton até pode falar sobre isso com a senhora melhor. Também pode explicar a situação a senhora melhor. Mas a gente era ensinado assim, em rodas de amigos, a gente saía para as festinhas para ver quem ficava com mais meninas, quem ficasse com mais era o bem visto, Sim. sabe? Era esse tipo de coisa. E depois era ser ensinado a ter uma mulher para ter filho e ela ia cuidar do filho. Você ia sair para trabalhar, você ia dar o sustento, ele ia cuidar do filho. Só que ela ia trabalhar também
era aquela coisa assim que fica meio confuso, vamos dizer assim, né? Ela trabalha para ajudar em casa, mas ela cuida do filho porque ela tem que Que é a fazer isso. obrigação dela. Que era uma coisa, que é uma coisa que já fica meio subliminar, sabe? É uma coisa que não fica meio, hoje que a gente questiona muito isso, né? Mas como você falou, eu nasci em 81, aí vivi minha adolescência em 90. Não tinha muito esse questionamento também, nem entre nós homens, né? Nem as mulheres. Então era aquela coisa de ser aceito, né? Você não podia questionar, você tinha que aceitar a sociedade do que é. Então nós homens, como a gente vê o Dia das Mulheres assim, na minha época, eu lembro na época de escola, que nem hoje em dia eu sou professor, né? Então na escola eles trabalham muito esse Dia das Mulheres, então eles estavam deram um papelzinho para as meninas na escola com pirulito, que alguns meninos vieram fazer piadas sobre isso, né? Para variar. Como simbolizar, só vamos dar para as mulheres, né? Por causa que é o Dia das Mulheres, para simbolizar os dias, tal. Só falou isso, entregaram e acabou, foi embora. Não rolou mais nada. Mas na minha época, quando eu estudava, nem isso acontecia. Né? Não tinha nem isso da coordenadora ir na sala falar o Dia das Mulheres ou a professora, né? Eu tive, acho que só um professor homem. Não, eu tive dois ou três, acho que me lembro assim. No fundamental só tive um, que foi o Joaquim, que foi de português, mas mesmo assim você não via ninguém comentando sobre isso, né? Não tinha essa didática, não tinha na sala de aula para lembrar desse dia, né? Não tinha nada disso. Aí no máximo eu lembro do folclore, uma data ou outra. Então a gente não foi ensinado a dar essa importância para a mulher, né? Então é algo bem complicado assim para ser analisado. Assim. Então nós vamos falar assim, eu sei o que é uma mulher, mentira. Como é ser uma mulher, o que é uma mulher, o que é uma mulher realmente. Essa pergunta é bem simples, não. O que é uma mulher? Você perguntar para um homem, ele não vai saber te explicar direito, sabe? Então, por isso que ele não tem essa assimilação. Acho que falta muito assim um exemplo, passar por o que uma mulher passou para a gente poder entender. Qual é o exemplo? Você vê pessoas que passaram pessoas que estão na mesma classe, pessoas que moram na mesma comunidade. Elas sabem o que elas passam ali, então elas conseguem reconhecer um ou outro ali aquela situação. Por exemplo, elas estão num local que passou por um desastre, sei lá, pegou fogo, teve uma enchente. Elas sabem por aquilo, porque elas passaram por aquilo juntas. Então elas sabem que cada um conquistou ou sofreu, no caso, né? No caso, nós não, né? A gente não passa por nada disso. Então, a gente não passa por nenhuma humilhação, né? Por nenhuma discriminação, por nenhuma violência, pelo gênero, né? Por ser homem. Então, isso nunca aconteceu, né? A gente também não gera um filho, a gente não coloca no mundo, a gente não vê crescer, a gente não amamenta, não tem que fazer esse processo. Então, não tem essa afetividade. Não estou falando que está certo. Isso é um grande erro. Estou falando que isso é certo. Mas nós não temos isso. E não fomos ensinados isso, nem em casa, infelizmente, né? Porque, que a senhora falou muito bem, estou falando que é culpa de vocês, né? Eu acho que não. Mas que não é. Mas isso que a senhora falou, isso não era discutido, que era discutido hoje em dia. Né? Eu tento ensinar meu filho, a mãe dele também tenta, pelo que ele conversa comigo, tentar explicar isso para ele, né? Coisa que não foi explicado para nós, né? Sobre essa questão do direito da mulher, né? O respeito pela mulher, que a mulher não é um objeto, como eu fui ensinado a ser. Eu só fui entender que a mulher não era um objeto depois que eu fiz faculdade, que o Dom estava muito velho, depois dos 30 e poucos anos, sabe? Já estava muito velho. Então, eu não tive esse aprendizado. Como eu falei, na minha época de escola, não tinha nem essa ação didática que teve essa semana, não tinha. Não era nem conversar sobre isso. Né? Então, era algo bem complexo. A gente não sabia nem qual era a situação da mulher. Minha mãe trabalhava em 4 empregos, eu nem me tocava disso. Olha, tá vendo? Sabe? Só foi me tocar quando ela ficou doente, que eu fui cuidar dela, que eu fui trabalhar de faxineira no lugar dela, no prédio que ela estava aqui, que eu fui entender o que ela passava, né? E como mulher eu entendia. Eu fui entender bem depois do que ela passou. Que aí eu fui analisar meu pai, como meu pai era com a minha mãe, que ela era tratada desse jeito, minha mãe era uma mulher negra, pobre, enfim. Teve várias questões aí, né? Não teve nenhum estudo para a 4ª série. Mas eu levei um bom tempo para entender isso. Foi um bom tempo. Então, o que eu falei, nós falar assim que sabemos o que é uma mulher, é mentira. Por isso que não tem esse cuidado aí. Até o seu esposo, ele tá de parabéns por fazer isso, sabe assim? Ele é um cara diferenciado. Se falar assim se falar que outros homens fazem, será teve uma prova que você vai ter outro homem na vida da senhora e não fez, né? Que foi o Everton, né? O Everton, assim, eu nunca exigi nada dos meninos de serviço de casa mesmo, na verdade. Mas ele foi, assim,
Ele sabe de tudo, na verdade, assim. Ele sabe cozinhar. A única coisa que ele não sabe fazer hoje é lavar roupa, e agora eu já estou jogando para ele ver se aprende a lavar essa roupa, né? Porque É só pôr na máquina. mas pôr na máquina igual ele põe um pacote de sabão, aí fica aquela pasta na roupa inteira, não dá certo, né? Aí Imagina lavar roupa ele na mão, fez então, isso né? já. E a roupa ficou assim que algum não deu nem para aproveitar. Mesmo depois de ter explicado, né, falado como que faz. Mas ele faz, entendeu? Agora, com relação a ser carinhoso com mulher, eu vejo que ele é muito falho nisso. Por exemplo, se ele tem a namoradas dele, acho que nunca ganhou uma flor dele, nunca ganhou nada com relação a isso, que ele fala que isso aí não tem significado. Mas a mulher gosta, né? Pode ser que umas não gostam, mas a maioria gosta desse tipo de carinho. Ele realmente não tem. Mas não é porque... Eu acho que o erro também um pouco, nessa geração do Everton mais para trás, eu acho que é da própria mulher que criou assim, entendeu? Ela acha que se o homem for fazer o serviço que a mulher faz, perde a masculinidade, tem aquele estigma que é serviço de mulher. Até hoje o pessoal fala, mas isso não é serviço para mim, isso é serviço de mulher, né? E não tem serviço de homem, serviço de mulher. Eu acho que a mulher, sim, talvez, porque tem coisa que ela não aguenta fazer, né? Por exemplo, ser uma mulher, trabalhar com servente de pedreiro, tem coisa que tem mulher que não aguenta, mas tem mulher que faz. Trabalha também dessa forma. Elas trabalham e trabalham bem, né? Então, eu não vejo assim dessa forma, mas antigamente tinha bastante disso. Até hoje, acho que tem isso, viu? Essa história, isso é para mulher, isso não é para homem, e fica essa coisa aí meio complicada aí. Mas isso não vem de hoje, né? A sociedade foi criada assim. Então não adianta. Eu sigo um rapazinho aqui no YouTube que eu gosto de ver, e ele é do Irã, lá de Lodergan, né, que ele fala. As mulheres lá não têm direito a nada, tem que usar um troço na cabeça a vida inteira, elas não têm voz, não podem falar nada, elas não podem frequentar, por exemplo, se você tiver uma festinha em algum lugar que não for sua casa, não pode, sabe? É uma situação bem complicada. A gente, vendo as situações de como elas são discriminadas lá com relação a isso, de voz que elas não têm, hoje algumas ainda já estão conseguindo ir trabalhar, fazer uma faculdade, mas há uns anos aí, uns 3, 4 anos aí, tinha até apedrejamento para a mulher, né? Se a mulher quisesse separar e o homem não queria, ela era apedrejada. Ele falou que isso aí estava uns 3 anos atrás aí, agora saiu uma lei aí proibindo. Mas... E a gente aqui no Brasil, graças a Deus, ainda, apesar dos perrengues, ainda está tendo liberdade, né? A mulher tem direito de separar, tem direito de tudo, lá não tem. Lá se separar, ferrou. Não pode, é incrível um negócio desse. Então, são situações assim que, se acontecer isso que você está falando, a mulher está ferrada. Já pensou voltar ao que era antes? Está de brincadeira. A mulherada não aceita, não. Não tem como. Mas isso que será falou, acho que a culpa não é de vocês, na verdade, né? Ter feito esse tipo de ação. Foi uma questão social, né? O homem que mandava, então. E a gente viveu naquele processo de alienação, né? E a gente fez muita coisa aí, nós fizemos muita coisa aí que nem sabia o que estava fazendo, achou que era certo, porque foi imposto. Naquela época, ó, você lembra melhor do que eu, né? O único meio de informação que nós tínhamos era televisão, rádio e jornal. E chegava para nós que era visto por ali. Então, se eles falassem que era aquilo, acabou. Não tinha outra coisa que nós íamos ver, né? Que a senhora falou muito bem. A gente ia conseguir ver alguém do Irã naquela época falando em tempo, sei lá, em tempo real, não ia, né? Então, ter várias outras visões, né? Então, falar que a culpa das mulheres pelos homens sei o que é hoje em dia é mentira, Não, não mas é? É a culpa da sociedade. exatamente isso, né? A gente vive numa sociedade patriarcal. Nós, mulheres, somos machistas porque a gente é ensinada a ser. Eu não me vejo, né? Eu não me vejo uma mulher, por exemplo, hoje para sentar e abandonar a carreira, abandonar a vida necessariamente para ficar no lar, né? Vamos supor, cuidar da família, etc, etc. Mas isso é o que é esperado. A partir do momento que uma mulher nasce, é isso que é esperado. Eu vi uma brincadeira esses dias, era um vídeo de perguntas, e a pessoa perguntava para mulheres o que elas brincavam na infância, que elas ainda levam até hoje. E aí todas as mulheres responderam nada. Porque o que nós brincamos na infância? De boneca, de
sei lá. Mentira, de brincar de cozinhar, eu levo até hoje, porque é isso, que a mulher é responsável por fazer a comida. Mas aí perguntavam para homem, o que que vocês levam das brincadeiras de infância agora adulto? Aí todo mundo, eu jogo futebol, eu empino pipa, eu jogo videogame. Nada muda na perspectiva do homem e tudo muda na perspectiva da mulher, porque nós somos vistas como um pilar da casa, patriarcalmente falando. Então é um rompimento de barreiras, é uma mulher tá criando um homem, mas dentro da perspectiva de que ela foi criada pela ideia de um homem. Então a gente só repete as histórias, porque romper esse ciclo enfim, criar uma nova sociedade, né? E, enfim, isso é uma coisa utópica, que não necessariamente vai existir, mas que a gente só está repetindo ciclos do padrão masculino. E, sobretudo, sobre uma simples pergunta, assim, que brincadeira você leva? Aí tudo bem, mas o que você brincava na infância? Eu brincava de boneca. Eu brincava de não sei o que lá. E aí, tudo isso relacionado ao papel da mulher, como mãe. Então, a boneca era minha filha. Brincava de cozinhar. Então, eu cozinho aqui para minha família. Então, é uma sociedade que é repetição, infelizmente. Tipo, Mãe, avisa o Júlio que eu vou na casa dele aí, mãe. Então avisa você aí, Júlio. Dizendo, avisa o Júlio que eu vou pra casa dele. Avisa aí que eu vou pra casa dele. Ele quer falar com O que você. foi que ele falou? O que ele falou? Que vai pra sua casa. Vou pra casa dele. Olha, cara de pau. Aliás, o que você deu pra Kátia hoje? Tá. Fala pra ele que tá tudo bem. Pode falar pra ele que ele pode vir, se a senhora deixar. Eu? Tá bom. Ultimamente ele Fala pra fica, ele ele que que ele perdeu manda em conversando mim. com a senhora. onde ele estava, inclusive? Quem? Everton. Ele tá Desceu. saindo? Tá atrapalhado. Desceu aí. Ele perdeu. Mandei mensagem pra esse idiota entrar aí pelo celular, não entrou? Não entrou? Ele tava com o telefone? Ele tá com o telefone na mão, sim. Ele tava mandando mensagem pra mim, pergunta pra minha mãe aí, Perguntar as coisas. Meu pai. Eu falei, pera, entra pelo celular pra você participar aí, né? Você tá perdendo aí, conversar com sua mãe, né? Oportunidade única. Eu vi algumas coisas aí que você vai aprender, né? Que ele não sabe. Quem sabe? Né? Não, bom, não sei o que eu faço com ele, mano. Dá vontade de, sei lá. Você não sabe que ele é padrinho do meu filho agora, né? Ele falou que desde que ele nasceu, desde que o moleque nasceu, ele era padrinho. Eu falei, não sei de onde. Ele não sabe, Você nem falou isso pra explica mim. pra ele o que é padrinho, que ele nem sabe. Tava perguntando pra mim. Que nem se ele sabia. Eu falei, eita, acorda pra vida. Não, então, não, eu não sei o que acontece com ele. Ele é, sei lá, ele é um caso maluco, não sei te explicar. Mas eu tô conseguindo entender mais a cabeça dele. Eu não sei. Se a senhora que conviveu com ele há 43 anos não sabe, imagina eu convivi com ele há 12, sei lá, 15. Que eu criei ele porque criei na igreja. Eu não vejo o erro de criar uma pessoa na igreja, mas ele enxerga e eu atrapalhei a vida dele porque eu levar para a igreja. Eu falei, o que tem a ver eu te levar para a igreja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tua vida é uma, a igreja é outra. A religião é uma coisa, a tua vida você conduz da forma que você quer. Não porque eu não tive direito a nada, não tive direito a isso, não tive aquilo, mas aí é onde entra o conflito, entendeu? Aí foi que eu falei para ele, eu falei, olha, na minha época, eu achava que eu estava fazendo o melhor na tua vida, tanto é que você não teve nenhum descaminho aí que fosse trazer problema para a tua vida e nem para a tua família. Hoje, as coisas são diferentes, mas ele fala que muita coisa atrapalhou. Eu falei, tudo bem, né, mas foi o que eu pude fazer na época. Eu acho que ninguém acerta 100% com ninguém. Porém, hoje ele vai fazer aí 43, acho, agora é 44, nem sei mais. Tá tão velho. Tá tão velho que eu já esqueci. 81, né? 44. 44. Exatamente. Ele faz primeiro do... eu sou um pouco mais novo que ele mesmo. mesmo. É mesmo ano, outro dia, uma calculadora para calcular a idade dele. Acho que foi semana passada. Deixa eu ver quantos anos que eu tenho. Acho que por isso que eu confundi com 43. Vai fazer 44 anos. Agora ele é adulto o suficiente para saber o que é bom, o que é certo, o que é errado e que caminho tomar, né? Porque os pais vão errar, sempre vai errar. Você está criando teu filho hoje, né? A sua realidade hoje é uma.
Quando ele tiver aí com seus 18 anos, 20 anos, vai ser uma realidade totalmente diferente. Nossa, o que é certo, o que a gente achou que podia ser feito hoje, que está sendo, vamos fazer hoje para mim, é o melhor para o meu filho, daqui 20 anos ele vai falar, não, isso foi uma droga. E é normal, eu fui criada assim, eu não tive nada na minha infância. Absolutamente nada. Meu pai trabalhava, mas o que eu tinha? Na minha época não tinha nem escola. Minha mãe, eu entrei 2 anos atrasado, porque não tinha como estudar, minha mãe tinha que ficar na fila para conseguir uma vaga, né? Tudo da escola tinha que ser pago, tudo, nada você conseguia. Hoje o governo paga para você estudar, né? Tá dando bolsa aí para o povo estudar e não quer estudar. Na minha época não tinha. Presente de Natal a gente teve? Nunca. Eu tive uma boneca a vida toda e tenho ela até hoje. Olha só como que a gente se apega às Caramba. coisas. A gente nunca teve brinquedo, nunca teve nada. Comer, né, alimentação, nunca faltou. E se não comia, apanhava para comer. Né? Não quer comer? Vai comer. E sempre teve carne, frango, isso a gente não pode falar nunca, porque a alimentação a gente tinha. Mas outras coisas não. Para ter umas coisinhas diferentes, essa boneca que eu tive, é porque minha mãe ajudava uma costureira aqui do lado. Ó, você vê, a mulher, mesmo. Por exemplo, minha mãe não teve cultura, ela aprendeu a ler por um acaso, né? E ela ajudava a vizinha, e o dinheirinho que sobrava, ela fazia o quê? A roupinha para a gente de Natal para ir na igreja, todo Natal a gente ganhava roupa nova, né? E comprou essas bonequinhas. Eu ganhei uma, minha irmã ganhou outra, e essa boneca, se eu não me engano, tá por aqui. Eu nem lembro, Paloma, o que eu fiz dela? Eu lembro que uma vez eu mostrei para elas, acho que tá guardado, tá por aí. Né? É uma bonequinha e tinha nome de Wanda, até hoje a gente lembra. Quer dizer, e por acaso alguém morreu por causa disso? Não. Hoje vai ser um descaminho de filhos também, que a gente está percebendo bastante. Isso é que os filhos estão mandando nos pais. E isso não pode, gente. Não pode. O filho quer uma coisa, a mãe se mata aí, dá, não sei o que, se mata e dá. E depois, como é que fica? Pergunta para a Paloma se ela tinha o que ela queria. Não. Não podia, não tem, né? Depois as coisas melhoram e é diferente, mas até então não é assim que funcionam as coisas, né? E muita coisa o Everton reclama nesse sentido, não de não ter presente essas coisas, ele nunca falou nada, mas de dizer que a gente criou ele num sistema que para ele hoje não vale nada, né? Que é ser evangélico, pertencer a uma igreja, ou ter, tanto é que ele já pulou aí para tudo quanto é religião. Mas é o direito dele, existe o livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o que quer fazer. Mas é isso. Hoje em dia. Sim. É que hoje em dia, gente, precisa ter muito cuidado quem está criando os filhos hoje, de observar bastante esse lado. Porque eu vejo lá na igreja o que as crianças fazem com os pais, gente. Eu fico abismada. Eu falei, gente do céu. O Everton fica até nervoso quando a gente sai, vai no shopping e vê o que os filhos estão fazendo com os pais, gente. Isso não existe. Quem manda certo ou errado até um momento que a criança vai saber definir é o pai, a mãe. Depois disso, não tem como você fazer mais nada. Então, eu fico bem preocupada com essa geração que vai começar agora. Que está caminhando aí, né? Que a gente vê aí. E o Everton está sentindo isso na escola, né? E você também, como é professor, você já deve ter percebido isso há muito tempo também. Então tem muita coisa aí. E tudo isso, o que acontece muitas vezes é a ausência, né, de pai, de mãe, que precisa trabalhar os dois, e às vezes não tem tempo para ficar com os filhos também. E a sociedade deveria valorizar mais a mulher no trabalho para ela ter mais tempo na família também. É complicado, gente. Então, Ou dia porque 8 compulsoriamente é esperado que mulheres tenham filhos e sejam mães para terem uma família. Não necessariamente todas as mulheres nasceram para serem mães, né? Não tem essa de você é mulher e nasce com como fala? Como é que fala isso? Com uma dedicação, não é? Seu destino é ser mãe. Não, eu sou uma mulher e a mulher que quer ser vida mãe vai te moldar a ser mãe. Não necessariamente você nasce com uma vocação, né? A sua vocação é ser mãe. Isso é uma falsa realidade. E aí, às vezes, necessariamente são essas mulheres que têm filhos, não necessariamente por terem a escolha
maior, ele escolhe pela família, escolhe pelo marido e acaba tendo filhos que ela não tem a paciência, que ela não quer, que ela não planejou, que não tem a estrutura financeira, econômica, social, mental para criar uma criança. E aí talvez seja por isso também, né? Uma sobrecarga 100% do tempo. Eu acho que não. Acho que estão deixando invadir a tecnologia na vida das crianças. É isso. Acho que tudo tem seu tempo. Uma criança de 2 anos, você joga um celular e põe lá num desenho. Para quê? E fica quieta. E fica quieto. E aí? Mas você quer que fique quieto ou você quer o seu filho conversando? Mas aí que tá, fazendo você alguma quer ser coisa mãe útil? ou você teve um filho? Mas hoje é comodidade, né? É diferente Acha que é ser mãe cômodo e ter isso, um né? filho, eu acho. Não, só que a senhora fazer como? Desculpa a pergunta. Sobre o quê? Se ela for que na igreja hoje tá meio assim também, né? Sei lá, tá criança lá. Eu lembro quando eu ia pra igreja, a minha mãe era católico, né? Aí eu achava um tédio, mas eu ia com a minha mãe. Aí, ó, tá vendo? Não, é porque eu não entendia o que o padre tava falando. Você é criança, né? Você tava lá. Criança não entende, tá certo. Aí eu tava lá com ela, vivia com medo, porque eu tinha medo de errar, sei lá, se não fosse, talvez não, sei lá, acontecesse alguma coisa comigo, sei lá, não entrasse no céu, não sei. Aquele medo que foi imposto por nós, né? Se não estivesse na igreja, se não rezasse, não fosse. E era uma coisa muito que a minha mãe falava, né? Mas você falava assim, vamos para a igreja, acabou. Aí ia. E muitas vezes eu queria ir porque eu queria estar com ela também, né? Eu gostava de estar com ela, eu ia. Até depois de adulto, não acreditando mais nada disso, até quando ela estava viva, eu ia com ela no Natal, no Ano Novo, eu ia lá para São Judas com ela, enfim. Porque eu queria estar com ela. Mas naquela época eles não faziam nada, a gente ficava quieto, sentado no banco. Né? Eu lembro que tinha algumas crianças que corriam para lá e para cá, assim. Eu lembro que tinha umas crianças que davam uma aprontada, né? Assim, aprontado mal dizer, né? Você vê umas crianças correndo para cá, um bebê chorando. Aí o pai pegava, levava para fora da igreja, né? Eu ficava ali, dava uma voltinha com ela ali fora na calçada, depois entrava. Tinha uma vez eu lembro que eu ficava meio no centro espírita também. Tinha a parte que era só das crianças, as crianças ficavam com um grupo de pessoas, né? Depois, na época da igreja à noite, era assim também, nessa igreja que eu ia com a minha mãe católica aqui do lado ainda. Tinha uma parte lá que tinha uma moça que ficava com as crianças, né? Enquanto os pais estavam na missa, né? Aí tinha a questão da catequese. Mas às vezes, quando não tinha isso, eu via que alguns pais pegavam os filhos que eram um pouquinho mais agitados e levavam para dar uma voltinha aqui, voltinha ali, né? Criancinha de mão, esse tipo de coisa, né? Levava, né? Às vezes, né? Enfim. Mas ficava lá, mas no medo, né? Aquele medo assim, se eu me mexer aqui, Deus vai me punir de alguma forma. Eita, não, tô falando que passava na nossa cabeça, tô falando sério, era bem isso. Que era aquela passada ali daquela maneira. Eu lembro até hoje, quando eu tava na crise, eu levei um esporro do padre, que a culpa nem foi ninguém. Ele foi lá fora brigar comigo ainda. Eu saí da igreja no fim da missa. Ele foi brigar comigo depois, lembro até hoje. Porque um colega nosso lá, que ele era... A gente chama de atípico hoje, né? Ele tá até internado agora, vai ficar internado por causa da vida, infelizmente. E ele saiu do outro lado e veio conversar comigo. Aí eu só prestando atenção assim, ele conversando comigo, eu nem dei atenção muito, porque eu tava com medo, né? Aí o padre deu uma hora que... Foi na hora que as moças estavam dando... Tava acabando a missa, né? Tava explicando lá, né? Os eventos que ia ter na igreja. Aí quando ela acabou, ele foi dar um esporro e começou a apontar para mim assim. Falei, vixe. Aí quando acabou a igreja, eu falei para mim, eu vou sair. Quando acabou a missa, né? Eu falei assim, eu vou sair, que ele vai me falar um monte aqui para mim, eu vou passar vergonha na frente de todo mundo. Então, a igreja inteira virou para mim na hora, né? Aí eu saí lá fora. E ele era espanhol, ele foi lá fora atrás de mim e falou um monte ainda. E eu não entendi muito bem o que ele falou para mim. Eu fiquei quieto. Mas passou. Mas aí até então, tranquilo. Mas eu falei, tinha muito disso, né? Então, eu não sei. Naquela época, a senhora fazia como? Assim, quando você levava o Everton, as meninas lá na igreja, assim, se eles não quisessem parar, não sei se eles eram comportados. Eu era comportadinho, né? Assim, mas não sei se no caso deles, o que a senhora fazia, assim, para deixar eles quietos, se eles quisessem, sei lá, se mexer, sei lá. Não, quando eles eram menores, eles eram mais, ficava mais comigo. Depois tinha as escolinhas. Depois, quando ficou adolescente, eles tinham um grupinho de cantar, né? Daí eles sentavam no último banco, só Jesus, conversavam e saíam para fora e bagunçavam. A gente ia atrás, porque tinha os amiguinhos, né? Eles tinham 5, 6, assim, que sempre estavam juntos. Inclusive, eles faziam já fizeram até aqui em casa, noite de pijama na época. Eles eram bem unidos, assim.
Mas eles eram bem desassossegados, né? Eles não paravam muito, não. Mas a gente procurava contornar, né? Para não Contornar fazerem como, isso. mãe? Qual era o Pondo para método? dentro e Qual era dando o bronca. método que você usava para contornar? Que método? Qual Se não método? ficasse, caso chegava em casa, apanhava. Ué, Em casa? É Chegava em isso? casa? é. Nossa, que Em método. casa. Aconteceu mesmo algumas vezes, porque não Ah, respeitava de jeito nenhum. A única alternativa era essa, ou fica em casa a gente conversa. Eu não fazia lá, na igreja eu nunca fiz, né? Mas em casa era diferente, eu tinha que fazer alguma coisa, tinha que ter respeito na igreja, né? Assim também. Mas você não acha Mas esse método mais válido do que o de dar um celular para criança? não entendi. Esse método, a senhora falou assim, pelo que eu entendi, a senhora falava o seguinte: se aprontasse na igreja, sei lá, desrespeitasse, já eu em casa ia ter uma conversa, apanhava. E eles dão um celular pro filho ficar quieto na igreja. Hoje, para eles A ficarem senhora achou quietos, a que o método de alternativa hoje agora é é o melhor celular. É, do a passado? alternativa. Não, hoje tem a escolinha, né? É só os menorzinhos mesmo, de 2 anos, que não tem berçário, né? Mas a escolinha tem, então eles não ficam mais dentro da igreja. Fica uma outra criança, às vezes, que não quer ficar lá, né? Mas hoje já está bem mais assim, organizado com relação a isso. Mas na época deles, assim, à noite, era mais difícil. Às vezes, quem ficava com eles era eu, que ficava lá embaixo com eles, né? Então, nessa época era mais tranquilo para eles. Mas quando é adolescente, já é diferente, né? Adolescente já não fica com escolinha, como o pessoal diz, né? Na igreja, tem que ficar na igreja, porque já entende, né? São crianças de 13, 14 anos, 15 anos. Então já não fica mais nessa escolinha. De 12 anos já sobe, porque já entende, já sabe o que tem que ser feito, né? Então já Mas não você acha fica. qual dos dois métodos, desculpa cortar a senhora, qual é o melhor? Da ameaça ou dar o celular? Eu acho que nenhuma das duas. Eu acho que tem que conscientizar para que eles fiquem, que eles entendam o que tem que ser feito, né? O que tem que acontecer, porque a ameaça também, você vai sofrer ameaça também, qual é a vantagem, né? Né? Na sua época, quando você era criancinha, seus pais te levavam para a igreja também? Sim, a nossa igreja, ela foi comprada de um cinema. E eu estou nessa igreja até hoje. A senhora cresceu aí no seu bairro, hein? A senhora tá? Sim, Ah, que sim. legal, bacana, eu não Eu sabia. cresci. Depois é legal um dia a senhora contar essa história para nós, acho que é bem legal, hein? Aí na igreja, o que acontece? Minha mãe levava a gente e sentava tudo junto com ela, né? Era 4, ela sentava e ficava 2 de um lado e 2 do outro, como diz o outro. Sim, E o meu irmão era o que mais dormia dentro da cadeira. E a cadeira, uma vez, sabe aquelas cadeiras que bate, que sei. fica caindo? Ai, aquela bendita cadeira lá, uma vez bateu no dedo dele, quase cortou o dedo dele. É uma doideira. Mas a gente não era de assim, igual os de hoje, sabe? Que não tem muito sossego, não. De hoje não, né? Que eu acho que os adolescentes de hoje até que é comportadinho lá na igreja. Eles nem ficam conversando e nem saindo muito, não. Mas na época do Everton, assim, eles conversavam demais e saía mesmo. Nossa, a turminha que deu trabalho. Depois melhorou, mas não sei o que ele fala disso, não. Tem que ver com ele, o que ele lembra dessa história. Não, mas assim, no caso que eu quis. Acho que eu não sei se eu fiz a pergunta direito, foi assim, mas no caso da senhora, que a senhora lembra quando a senhora ia para a igreja? O que a senhora Na... sentia quando a senhora era criança? Que não eu falei para a senhora, eu lembro que eu sentia assim, medo. Não é porque a minha Não, mãe me não, não, ameaçava, não. assim, não, chegar em casa você vai ver. Era um medo assim, eu não podia errar. Não, eu não, a gente não teve esse medo, não. Não. E nenhum deles, não. Mas quando a senhora ia para a igreja com seus pais, a senhora respeitava, porque tinha que respeitar mesmo. Para nós era tranquilo. Não sei se porque, como eu disse para vocês, a gente foi criando como meio bobinho, né? Eu acho, na época, não sei. A gente não tinha esse medo, a gente gostava até de ir, na verdade. Não Acho que é? porque também não saía, né? Não sei, o único lugar que a gente ia era para a igreja. A gente até Ah, isso é uma gostava de boa ir. pergunta. O que É, você fazia para se não divertir na sua saía, não, juventude? não. Que se divertir o quê? Ia para a escola, vinha, brincava na rua. Eu Hum. lembro muito eu brincando com os moleques jogando bolinha de gude na rua. A gente ficava na rua, não tinha essa história, não. Brinquei muito na rua com os meninos, brincava com os moleques mesmo. A gente brincava. Eu moro no mesmo lugar hoje que eu morava como criança, né? Na verdade. Como criança, não, eu devia ter já uns 13 anos. E o terreno do lado era vazio e meu pai fez um balanço, a gente usava balanço, sabe esses balanços de corda?
jogava bolinha de gude com os meninos. A gente não saía, não tinha. Eu fui conhecer uma praia, eu já tinha 20 e... Acho que 20... Eu casei com 23... Não, eu casei com 25, né? 25. 25, eu tive o época com 27. Uhum. Eu fui conhecer a praia, acho que eu tinha 26 anos, 27 anos. E é Não, isso. eu falei isso pra senhora porque minha mãe, se eu não estou enganado, eu até perguntava pra minha tia, esqueci de perguntar para ela. Ela era de Minas, né? Aí ela veio pra cá nova. Só que ela faleceu com 60, ela morreu sem conhecer a praia, né? E a diversão dela. A diversão não, né? Não sei se pode. Não é diversão, não vou dizer diversão. Mas o que ela gostava de fazer era pra igreja, né? A gente ia Era pra igreja trabalho, também, é a única coisa. igreja. Também da mesma forma. Só que assim, eu falei, minha visão, assim, é que quando eu era criança era muito. Eu lembro até quando o pai tava falando, eu ficava lá no banco lá, eu tava pensando em mil coisas. Porque às vezes Não, muito de medo a gente não teve. Não, mas Eu não tive, eu não sei os outros, né? Não, sim. De Então, mas medo isso assim, era, não, é a porque gente eu, na minha época, acho que eu tinha mais opções, né? Assim, a gente não podia sair pode mais, ser. fazer mais coisa. Porque muitas coisas falavam assim, pô, podia estar em casa vendo desenho, né? Que era de manhã, eu ia sábado de manhã, né? Domingo de manhã, um exemplo. Mas assim, eu ia muito mais por isso. Mas é que eu acho que talvez no caso que a senhora falou aí, como vocês não tinham muita. Além de brincar na rua, tinham outras coisas para fazer, talvez a igreja Não era um lugar tinha, a minha bacana. época, nossa, não tinha. Imagina, há 50 anos atrás, você faz uma ideia. Uns 50 não, 60, né? Uns 55 anos atrás, não tem muita. Mas o processo que ela falou do Everton, que ele falou para a senhora, isso aqui é uma coisa assim, que a gente tem que culpar alguém, né? Algumas pessoas, né? Ele acabou culpando a senhora por algo que a senhora não teve, né? A senhora fez porque a senhora achou que era correto, né? O interessante é que todos os pais, na verdade, falam isso, né? Eu fiz o que foi possível, o que dava para ser feito. Só que nem sempre alcança o objetivo do filho, né? Que é o caso dele. Hoje ele reclama, fala que ele é o que é hoje porque eu criei ele na igreja, não sei o quê. Mas meu pai me criou na igreja, nem por isso eu sou revoltada por isso, né? Mas ele é diferente, ele é. Eu não, eu fui criada na igreja também, de ir para a igreja e voltar, essas coisas, né? Então. A senhora sempre foi Foi a minha evangélica? vida, né? A senhora era criança, a senhora sempre foi criada Eu na já mesma nasci igreja? num lar evangélico, né? Quando eu nasci, meus pais já pertenciam à igreja, e aí foi continuando. E talvez por ser uma época diferente da de hoje, eu continuei ficando, né? Que hoje meus filhos não ficam, eu não tenho nenhum que congrega comigo, na verdade. Ele já tem outra vida diferente, né? A senhora acha que tem alguma coisa a ver com identificação, talvez? Sei lá. Eu não tenho uma resposta para isso, talvez, né? A minha resposta hoje, eu acredito que eu não soube criá-los eles para entender o que é servir a Deus, entendeu? Porque se eu tivesse feito certo, hoje eles estariam comigo, porque o que acontece é isso, normalmente ficam, né? A família, ela não dissolve assim, desse jeito, como aconteceu comigo, entendeu? Que cada um foi para um lado, um é revoltado, o outro não quer saber, o outro é não sei o quê, cada um. Por quê? Porque a igreja, ela tem os dogmas dela, como diz, como tem católica, tem outro, cada um tem uma doutrina. E essa doutrina da Assembleia de Deus, na época deles, de adolescente, da Juliana, era uma época em que era cortado muita coisa, entendeu? Eles tinham que obedecer muitas coisas que não era assim, como é que fala? Sei lá, tirava a liberdade deles de ser como eles queriam ser, né? Então, isso aí prejudicou bastante. Hoje, a Juliana não me culpa muito com relação a isso, porque hoje tudo pode, né? Hoje tudo que era proibido lá, na época dela, hoje é permitido, entendeu? Eles mudaram as coisas. Então, eu vejo aí que parte foi erro meu, erro do meu marido mesmo. Então, você acabou de se contradizer. Você acabou de falar que a culpa era sua, você carrega a culpa. Sim. Mas você não acha que a instituição que não está preparada para receber pessoas com pensamento diferente do tradicional? Você mencionou antes que o papel da mulher na igreja ainda é retrógrado, sem
papéis principais, quer ser, tem um grupo de irmãs, então as irmãs são as mulheres casadas, mas não existe um grupo de homens que cantam os homens casados. Mas Então, tem, você se não quiser. acha que necessariamente a estrutura que não abraça pessoas com pensamento diferente, ou você ainda quer carregar a culpa para você, que foi você que, que é a culpada por as pessoas não seguirem a religião? Não, eu acho que aí é tudo na época, né? Cada época a igreja vai mudando, as coisas mudam. Não é do jeito que eu quero, vamos supor, eu quero mudar hoje. Eu não posso mudar nada hoje. Hoje as coisas estão caminhando e estão sendo mudadas, mas na época que eles eram, por exemplo, o Everton nunca falou nada sobre isso, mas a Juliana, ela culpa, entendeu? Era a época que ela queria umas mudanças, né, na cabeça dela, que ela queria fazer, e a igreja não aceitava mesmo na época. E eu, como mãe, pertencendo à igreja, também não aceitava. Então, ela entende que naquela época ela foi subjugada, entendeu? É isso. Mas isso talvez tenha sido falta de conversa, falta de mostrar o que realmente tinha que ser na época. Então, eu não vejo ninguém junto comigo hoje. Vejo famílias inteiras que os filhos seguiram junto. Por quê? Deve ter tido um companheirismo maior, né? Não é porque a igreja subjugou alguém. Não foi isso, na verdade. Não foi isso. Porque na mesma época que eles hoje se acham, né, que foram prejudicados, outros não viram dessa forma. Continuam congregando e felizes como sempre, né? Mas é assim, eu acho que cada um tem a sua responsabilidade do que acontece, né? Então, hoje eu não posso me sentir assim, dizer, olha, vou ser culpada por tudo isso que aconteceu. Eu acho que hoje eles são adultos, sabem o que quer, sabem o que vão fazer, foram criados, sabe para mim o que é verdade para mim, o que é verdade para eles, né? Eu não posso mudar isso. Mas eu mesmo, na minha adolescência, na minha mocidade, eu nunca me senti, vamos supor assim, subjugada. Tanto é que eu sempre trabalhei fora, né? E Mas as mulheres da sua época trabalhavam fora ou as pessoas te sim, sim. julgavam que você deixava seu filho com babá? Nunca fomos julgados por esse motivo de trabalhar fora, não. Eu trabalhei na Filco, eu trabalhei no cartório. No cartório eu trabalhei, tinha o quê? 17 anos na época, né? Trabalhei numa loja que era menor ainda também, e nunca foi dizer assim, ó, a religião te proíbe de fazer isso. O que proíbe é aquelas coisas idiotas, né? Você sabe quais são, que hoje todo mundo faz e tá tudo bem, tá tudo certo, como diz o outro. Mas com relação ao trabalho, não. Com relação ao trabalho, até todas trabalhavam, né? Toda meninada lá trabalhava. É isso. E agora, com relação à doutrina, aquelas coisas que uns podiam, outros não podiam. Uma igreja pode, a outra não pode, entendeu? É isso. Hoje não, hoje vocês, cada um está seguindo o seu rumo aí. O Everton é o mais revoltado, Juliana, você, não sei. Não fala muita coisa, mas é assim. Mas medo não. Agora é ruim ir para a igreja sentir medo, né? Igual ele foi e o padre ficava lá ainda. Em vez de dar graças a Deus que está lá, ainda vai achar ruim. Então, mas é que a ideia não foi, acho que nem de achar ruim. É que sabe o que acontece? Que a senhora falou que se sentia culpada, né? Acho que é algo meio complexo, assim, porque você, como eu falei, acho que tem muito aquele processo de alienação, né? Que ele está dentro de uma instituição ali, que ele faz algo que ele não sabe o que ele está fazendo, né? E que foi o caso da senhora. A senhora não errou, porque a gente cria os filhos para o mundo, né? Que eles vão ser depois daqui, eu não sei. Aquele meu filho, eu tô criando ele aí, o que ele vai ser. Que ele brincou, uma vez ele perguntou para mim que eu queria ser quando criança. Eu falei, nossa, sei lá, não lembro muita coisa, era uma coisa ou outra que eu lembro. Eu falei, não, eu já quis ser tanta coisa. Eu falei, normal, mas eu falava para ele assim, que a minha mãe falava para mim que queria que o meu irmão fosse doutor. Nenhum foi doutor. Ela queria, antes ela morrer, ela falava assim, vou morrer se você dar um neto para mim, que era um desejo dela. Mas ela também falou que ela queria ter sido freira também, né? Um desejo dela quando ela morava em Minas, ela não conseguiu ser. Mas, enfim, são coisas da vida, né? Que no caso da senhora. A senhora soube criar os filhos, né? É que cada um seguir um caminho, porque é isso, né? A gente vai criar os filhos para o mundo, né? Se eu for dentro da religião da senhora ou não, lógico, que a gente gostaria que fosse dentro de si, né? Talvez seus pais nunca falaram isso para você, mas talvez eles queriam que você fosse para um outro caminho, você foi para outro, enfim.
E é isso, né? Não tem como a gente. Não é um programa, sei lá, um carrinho de controle remoto que a gente pode conduzir para qualquer lugar. É um ser vivo pensante, né? E acho que isso que a Paloma falou, talvez a senhora não tenha percebido também, que a senhora está aí dentro. Quer dizer, a senhora percebeu, mas é algo muito complexo de a gente tentar pôr ali dentro, né? Assim, organizar essas ideias. Que eu estava, a senhora perguntou sobre o que nós, como homens, aí, né, acha das mulheres, do Dia das Mulheres. É tão complexo que eu não consigo explicar para a senhora, para a Paloma, como o homem pensa sobre a mulher, porque é muito difícil, né? É difícil. Entender isso. É muito contraditório em vários sentidos, que a senhora falou, por exemplo, da igreja. Se a gente for analisar a igreja aí que a senhora estava analisando, é muito contraditório em vários sentidos, né? Porque, né, a certo momento agora a senhora falou que as mulheres não têm direito. Aí depois ela falou, não, mas elas não tiraram os desejos deles de fazer o que queriam. Enfim, aí teve essas questões assim que é bem complexa. Então, e talvez se é que ela não teve ela não se adaptou ao seu tempo, talvez foi isso também. Não soube entender o que aquele jovem queria naquele exato momento, sei lá. Tem várias questões ali, né? Não é que acontece assim, olha, é que igreja é diferente da convivência lá fora. É difícil de você entender isso. Mas é isso, entendeu? A igreja ela tem um caminho que você tem que seguir. Então, se você quer ser da Assembleia de Deus, que é a minha igreja, tem lá as suas regras para ser seguida. Na época delas, por exemplo, delas não, na época da Juliana, a regra era aquela, entendeu? Era a doutrina da igreja, era aquela. Tinha que, se você quer ser evangélico, seria aquela. Como ela era menor de idade e a gente estava sempre junto, e ela ia comigo para a igreja, tudo, o que acontecia? Eu, como mãe, terminava exigindo que ela seguisse daquela forma. E ela seguiu até onde ela achou que devia, mas de má vontade, entendeu? Ela não compreendeu o que era seguir aquilo. Hoje, tudo aquilo que era proibido para ela naquela época, hoje é permitido. Então, existe essa revolta na cabeça dela. E isso, o que acontece? Na época, talvez eu não soube conversar, não soube mostrar para ela o que deveria ser, o que não deveria. Então, existe uma falha aí, sim, e bem grande, né? Mas, ó, a gente tá falando do Dia das Mulheres. Você acha que essas regras se aplicam mais às mulheres ou se aplicam mais aos homens? Sempre mais as mulheres, eu acho. Para os homens é bem mais leve. Mas eles não têm a vaidade que a mulher tem. O homem, Que que ele tem? vaidade. O que ele faz, o homem? Em relação à doutrina nossa, por exemplo. Ele não vai entender nada que a gente está falando, né? Mas o que eles usam? Por exemplo, em usos e costumes, que é o que mais pega na igreja pentecostais, né? Que pega muito é usos e costumes. O homem, o que ele usa? Antigamente, para o homem, pegava assim, ou seja, existia um terno que eles falavam que era um terno de prega rachada, ou seja, aquele terno que tinha aquela abertura atrás, era proibido para os homens. Ai, não pode, não. Quer dizer, E por que isso era existia proibido? isso aí. Barba, por exemplo, na nossa igreja, eu estou vendo que você usa barba. Na nossa igreja, até um tempinho aí atrás, barba para o homem era proibido. Podia bigode e não pode barba, entendeu? Então, se você quer ser da Assembleia de Deus, não podia usar uma barba. Hoje já usa. Quer dizer, todo aquele povo lá de antigamente, por exemplo, o Everton nunca gostou disso, então para ele não fez diferença. Mas para quem gostava, por exemplo, que, vamos supor, né, não ficou na igreja porque gostava de usar uma barba, uma coisa que para Deus é insignificante, mas para a doutrina valia, entendeu? Então, são coisas que afastam as pessoas da igreja, é isso. No meu caso, da minha igreja, da onde eu congrego, e é da onde pegou para eles, entendeu? Esses tipinhos de coisas aí, boba, né? Sem muito sentido. E continua ainda, ainda tem muita coisinha minha. Mas a senhora sabe por que essas coisas eram proibidas? Porque o homem criou uma arapuca para eles que agora está difícil. Porque teve uma época, por exemplo, quando eu era criança não, eu já tinha o quê? Meu pai até comprou uma televisão, mas tinha uma regra. Dia de culto, eu assistia horário de culto, tinha essas coisas. A televisão era proibida, entendeu? Para os evangélicos. Não podia ter uma televisão. Aí o que aconteceu numa convenção geral lá que tiveram? Um dos famosão lá, né? Ele era dono de uma emissora, e aí? O que aconteceu? Liberaram a televisão para todo mundo, entendeu? E quem não pôde ter na época? Era discriminado quem tinha, sabe? Ele era uma pessoa discriminada. Então, religião
E existe para deixar a pessoa feliz, não para deixar a pessoa oprimida, né? E isso são regrinhas, né, que eles têm. Tipo a mulher. A mulher, ela nas igrejas da Assembleia de Deus, não pode assumir o cargo de pastora. Não existe para mulher. Mas as mulheres também não vão atrás. Mas aí, desculpa a pergunta que eu vou fazer para a senhora. Será, às vezes, analisando assim, será que às vezes o erro da senhora talvez não foi da própria igreja fazer esse tipo de ação, talvez? Do quê? De proibir, você está dizendo? Não, só uma provocação que estou fazendo para a senhora, assim, tá? Desculpa, assim, mas a senhora falou muito que a culpa foi sua, né? Que você talvez não soube ensinar eles, não soube, né, criar eles para seguir a doutrina, né, para estar dentro da igreja, né? Uhum. Será que talvez a culpa não foi sua, não foi da instituição, da igreja, talvez? Que não soube vir esses jovens, não soube se adaptar a eles? Porque que a senhora falou assim, qual que era o motivo de proibir barba? O que atrapalhava? Qual que era o motivo lá do terno ser daquele jeito? Qual que era o motivo de tal coisa? Por que isso era proibido? Né? Qual que era o motivo? Porque assim, antigamente falava assim, é proibido isso, acabou. Né? Algumas pessoas aceitavam, isso não podia ser feito. Agora, para algumas outras pessoas, isso não era questionável, né? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por exemplo, por que eu não posso assistir televisão? Por que eu não posso fazer tal coisa? Por que eu não posso usar a barba? Então, algumas pessoas aceitam, outras não. Que talvez no caso a senhora, na época talvez que a senhora viveu ali na igreja, deve ter muitas pessoas que saíram dela e a senhora não percebeu por causa disso, entendeu? Eles não gostaram daquelas regras, saíram da igreja, se afastaram, né? Talvez com a sua própria com a idade que a senhora tenha hoje, talvez por causa dessas regras da igreja, talvez. Né? E a senhora talvez não tenha visto. Não sei se a senhora lembra de alguém, um colega, alguma pessoa que frequentava, talvez. Então, acho que, assim, depende da instituição, do que você segue, de onde que você vai, cada cabeça é diferente, né? A geração é diferente, as pessoas são diferentes, o conhecimento é diferente. É bem complicado. E a gente não se adapta. A sociedade, se for analisar, hoje em dia, a sociedade não se adaptou muito bem com tudo, né? Se for analisar não só a religião como um todo, né? Algo bem complexo. A escola é um exemplo mesmo. A escola eu dou aula já há 15 anos. Eu percebo, aí tinha um filósofo que falava, Foucault, que falava que a escola é como se fosse uma prisão, né? E se for analisar, ela é bem parecido com isso mesmo. Não deixa de ser uma prisão, né? O ensino deveria ter sido mudado faz um tempo, né? Adaptado aí com uma forma de aprendizado um pouco melhor para as pessoas serem mais pensantes, né? Mas enfim, talvez seja isso, eu não sei, né? Se é isso mesmo. Então, mas, por exemplo, no seu caso, no caso do Everton, o que você acha da sociedade de 30 anos atrás para a sociedade de hoje? A de hoje, gente, eu vejo totalmente, sabe, assim, sem objetivo, sem, sei lá, não parece que não tem um rumo para seguir mais. Cada coisa, cada dia é um problema, cada dia é uma situação diferente. Naquela época parece que era tudo mais ajustadinho, não sei se era muito ilusão da cabeça da gente também. Que aí que é onde entram essas histórias de mudanças, né? Já saindo da história de religião aí, porque assim, eu acho assim, não pertencer mais à religião é uma coisa. Agora, ser revoltado com a religião, falar mal, criticar, xingar e um monte de outras coisas, é que eu não entendo o que a igreja fez para deixar a pessoa dessa forma, entendeu? É isso que eu penso, por isso que eu acho que nessa época a gente não soube conversar sobre isso, né? Porque mudar é natural. E isso acontece com muita gente de fazer isso. Mas até aí você ser revoltado a ponto de você achar. O Everton menos fala coisas absurdas, que, com relação a isso, sabe? Chega a algum momento ser até desrespeitoso com relação à própria religião. Mas é uma opinião dele, né? É difícil de discutir essas coisas, aí não dá para discutir, não. É bem complexo, bem complicado nessa situação. E a gente que, como é mulher, né, como a gente está falando Dia da Mulher,
A mulher sempre se vê mais responsável sobre as situações que acontecem, né? Acha que tudo é ela, tudo está nas costas dela. Essa que é a verdade. Em momento nenhum aqui você mencionou a criação sendo compartilhada com meu Sim, pai, né? exatamente. Você é responsável, você é a É. culpada, Aí você é tem essa aquilo. história. E cadê o coletivo da criação Cadê o de coletivo? filhos? Que no Exatamente. caso eram 3, não eram poucos, né? A serem criados. Pois é. Sempre assim, a mulher, eu acho que não é nem o meu caso, acho que é o caso de todas, termina assumindo para ela tudo o que aconteceu na família, se de bom ou de ruim, termina assumindo, a mulher assumindo essa responsabilidade. Então, eu acho que isso vai demorar muito a ser mudado. Acho que nunca nem muda, viu? Não sei. Eu acho que não chega a mudar, não. A educação dos filhos, as coisas, tudo sobrecai sobre a mulher mesmo. E a senhora acha, assim, uma pergunta assim, eu tô falando da mulher, se sei lá, sei lá não, vou dar um exemplo assim, se o mundo hoje em dia, assim, se ele fosse governado por mulheres, a senhora acharia que seria como? Um exemplo, se a senhora acompanha, não vou falar de jornal, vou falar de sociedade como um todo, né? Assim, se a senhora vê jornal atualmente, a senhora vê esses conflitos que estão ocorrendo aí, né? Qual exemplo aí? Uhum. Esse caso dos Estados Unidos, esse novo presidente aí, né? Que Sim, tá aí do no Trump poder. aí que tá aprontando. Uhum. Você acha que se fosse uma mulher, você acha que podia ser diferente? Igual um exemplo, vou dar um exemplo para a senhora. Não sei se a senhora já ouviu falar desse termo aqui, imperialismo. Chegou a ouvir falar disso, sobre isso alguma vez? Já Você acha ouvi, que, sim. você acha que se fosse uma mulher ali, no caso, no poder nos Estados Unidos, que hoje é o maior país do mundo, você acha que poderia ser diferente? Você acha que ia ser esse imperialismo que ocorre hoje em dia? Porque o imperialismo que a gente fala hoje em dia é o seguinte: esse caso dos Estados Unidos, esse caso do Trump, querer dominar os outros, né? Que você viu que você estava falando, ele falando Sim. do Canadá, da Groenlândia, aqui embaixo. Ele quer dominar o Canadá de qualquer jeito. Então, aí pegando esse gancho das mulheres, você acha que se fosse uma mulher, no caso, que fosse a Kamala, que era a outra candidata, se ela tivesse ganhado, você acha que poderia ter sido diferente? Talvez, porque o que acontece? Se o país viesse sendo governado por mulheres há alguns anos, eu acredito que as coisas seriam diferentes. Mas ela pegar um governo que a maioria lá dos parlamentares, não sei se é isso que chama deles lá, porque deles lá é diferente, são homens, não tem como ela mudar muita coisa. Eu acho que com relação a isso até poderia ser. Eu não sei qual era o pensamento dela, eu não conheço assim a plataforma dela que eles dizem, né? Eu não conheço, eu não sei. Então eu não sei se mudaria muita coisa. Mudaria se fosse uma sequência, como é hoje, né? Os homens vêm assumindo, né? Cada um com a sua jeito de pensar lá. E com apoiadores com relação a isso. Agora ela teria apoio? Não sei, porque seria a segunda, né? Lá, se ganhasse como presidente dos Estados Unidos, eu acho. Não, essa é a primeira mulher Primeira. presidente. Ela seria a primeira? Essa é a Porque a primeira mulher. Tati era do outro país, né? A Tati Então, era do Reino Unido, era ministra. do ministro, Então era outra. Então, eu não sei se ela mudaria muita coisa. Eu acredito que ela não chegaria a esse ponto, não. Porque eu acho que esse cara é louco. E o que a Enfim. senhora acha aí dele, por exemplo, já que a senhora falou que ele é louco, o que a senhora acha do. Ele está impondo coisas que eu não entendo muito de política, né? Eu não acompanho essa história de política, não. Eu acredito que ele está pegando muito pesado aí com todos os países que ele está querendo mexer, né? Então, eu não sei politicamente como que funciona, não. Porque eu não acompanho, né? Assim, politicamente eu não acompanho, não. Eu vejo que algumas coisas que estão sendo comentadas, que ele está tentando fazer, inclusive com o Brasil, e o Lulinha lá está quietinho, em vez de se mexer também, né? Não está se mexendo. Aí eu não sei. Eu realmente não sei te dizer, porque eu não estou vendo o impacto ainda de tudo isso que ele quer fazer, mas ele está ameaçando, né? Eu acho que vai fazer, sim. Agora, se é certo, se é bom para o país dele, eu não sei. Não sei, que eu não acompanho, não. Sobre esse processo da imigração que aconteceu com o Brasil, a senhora chegou a ver? O que a senhora achou? Então, eu vi algumas coisas, mas também vi outras do outro lado, que o Everton também, a gente até já discutiu sobre isso, que as pessoas que foram deportadas são pessoas que tinham vistos ilegais, eram pessoas que já tinham
foram o que foi comentado, eu não sei como que é, pessoas que já tinham problemas no próprio país, sei lá, cada um fala uma coisa, eles não sabem quem acreditar, né? Então, eu acho que o Brasil devia fazer a mesma coisa, já que fez com os dele, faz com os que estão aqui também, mandar o de volta, caramba. Aqui entra todo mundo, fica todo mundo, ninguém faz nada. Olha, mas eu tenho como fala? Não é uma informação adicional. Porque eu tive acho que faz umas 2 semanas que um conhecido da minha época de universidade estava nos Estados Unidos com o irmão dele. O irmão dele é engenheiro ambiental como eu, a gente se formou na mesma turma. Ele já tinha experiência nos Estados Unidos, porque ele foi para os Estados Unidos no Ciências Sem Fronteiras, então ele morou lá durante o programa de Ciências Sem Fronteiras, e etc. E conseguiu um emprego estável como engenheiro. Então, estava ganhando muito bem, enfim, vivendo uma vida tranquila. E nisso, convidou o irmão para estudar inglês com ele lá nos Estados Unidos e tudo mais. E o irmão estava financiando os estudos dele e ele tinha 6 meses de visto para estudo da língua. Eles tinham feito uma viagem, então os irmãos foram viajar para. Agora, não sei exatamente para onde, esqueci. Mas eles foram viajar para algum país perto, e nisso, na volta, quando eles estavam no aeroporto, deportaram. Mesmo que o visto dele ele estava no 5º mês, deportaram os dois, e eles, assim, não tinham direito de pegar nada, mala, assim, a vida deles, tipo, ele, no caso, estava só há 6 meses, o irmão já estava há 1 ano e meio, com casa, com, enfim, etc., toda uma estrutura, e ele foi deportado. Então, a gente está falando de um menino branco, os dois são brancos, loiros, ambos engenheiros, com pós-graduação, com a língua, falavam inglês perfeitamente, e eles foram deportados. E, assim, eu fiquei muito chocada, né, assim, de maneira geral com isso, porque foi um exemplo precisamente de que é aleatório. Então, pegaram eles no aeroporto Aleatório? de Aí, uma tá volta vendo? de uma viagem e falaram: seu visto tá 5 meses, é 6, mas ele falou: eu ainda tenho mais 1 mês, eu tenho o direito de ficar no país. Não, ele foi deportado de última hora. E aí ele trouxe esse testemunho dele, ele publicou no Instagram, por isso que eu fiquei sabendo, e publicou falando que era um alerta, porque a gente tinha visto essa massa de deportação de pessoas legais, mas isso não era necessariamente correto, porque eles estão deportando, não importa que pessoa passarem na frente dele, eles não forem com a cara. E tá sendo assim a política migratória. Inclusive, ele falou que ele se sentiu mais que humilhado, porque a gente tá falando de uma pessoa com status. Eu tô falando de um engenheiro formado pela Universidade Federal de São Paulo, né? Então, ele tinha ali diploma para mostrar, ele tinha CREA, ele tinha, sei lá, carteira de trabalho brasileira, ele tinha curso, enfim. Então, ele tinha ali um status carregado nas costas, que quando você imigra e você tem esse status, você imagina que você vai receber um tratamento diferenciado, porque você tem, né, uma idealização de um profissional qualificado para entrar no país, né? Uhum. Então, e aí quando eu fiquei sabendo disso, então eu tive esse outro lado da história, que o processo de Deportagem, então, é deportação está aleatório. sendo, Aí, tá sendo só sendo latino e acabou. E é isso, a gente vai deportar brasileiro. Botou do México para baixo, tá deportando. Ixi, Maria. Independente do. Enfim, independente do status da pessoa, né? Necessariamente. Então, assim, isso é muito preocupante, né? Eu acredito. Porque, Aí, no fim, é uma coisa que não tem precedente direto, né? Então, a gente tá falando, tem sim casos de pessoas que tinham acabado de chegar, tinham casos de pessoas que estavam sendo julgadas, mas não é necessariamente, por não é. exemplo, não é uma questão. A gente só vai deportar quem entrou por coiote, ou quem Ilegal, atravessou a fronteira, sei não é lá. isso. Não é isso. Sim. Por exemplo, entrou nos Estados Unidos e eles. E assim, né? Claro, no caso, eles estavam voltando para os Estados Unidos, estavam fora, voltando. E só porque faltava um mês, não deixaram. E porque ele tinha 1 mês, e aí o irmão foi junto, né? Então deportaram os dois, porque não tem justificativa, porque não tem isso, porque não é americano, porque,
etc. E ele falou, não, mas eu tenho um documento de residência, eles quiseram mostrar documento, eles falaram que não, e assim, ele falou que a viagem da volta foi mega desconfortável, que tinha policial sim, que não algemaram eles, e os mas bens tinha que policial estão... ao redor. E os bens dele que tinha lá, a casa, fica como? Ficou, né? Eu acho que ele conseguiu. Eu não. Ele só deu esse detalhe que eu tinha acabado de chegar e claramente estava acabado. Eu só vi o vídeo que ele postou e ele estava realmente muito mal. Porque é isso, porque os pais dele foram buscar de emergência no aeroporto. Imagina, eles não tiveram nem o direito de ligar para os pais para falar estamos sendo deportados, nada. Então, assim, então eles chegaram. Imagina, você sai do Brasil, você é um investimento financeiro, emocional e etc. Ixi, E voltar de uma maneira, tipo assim, chutado dos Estados Unidos, porque é vendido o American Way of Life, né? Então é vendido a vida americana. E todo mundo aceita, né? Eu acho que isso é o mais vendido para a ideia de sucesso, de sei lá, de prosperidade, etc. Então, eu acho, eu não sei mais os detalhes, eu sei esse vídeo que ele postou, porque ele queria fazer um alerta, isso faz até quase mais de 3 semanas, isso. Foi bem naquela época que estava chegando os aviões com o pessoal que estava algemado, etc, e o dele foi um tempinho depois. Vamos despedir aí, mãe. tá, vem pra aí. Teu pai quer falar aí, ô Paloma. Cadê ele? Depois da gravação. Tá. Alô, tá me ouvindo? Opa, estamos sim. Pessoal, tchau, boa noite, tá? Obrigado pela live aí. Júlio, tô indo na sua casa, beleza? Tá? Pensei que já tava no caminho, mano. Eu sei, tava tentando entrar pelo celular, mas não consegui, não. Não dá para escutar nada. Eu tentei entrar pelo celular, mas não consegui. Tá bom. Entendi. Então tá bom então, cara. Até. Beijo, tchau. Tchau. Então tchau, obrigado, Paloma. Fala para ele sentar, que aí você pega um pedaço final para cortar de fechado, não é melhor? Grita ele aí, mãe. É doido. Já saiu? Não sei não. Ainda não. Ela tava de fone. O Everton já foi? Eu tava de fone. Tá aqui. Fala para ele sentar e falar um tchau sentado, que aí o Júlio usa isso para cortar. Vai, para eu poder encerrar. Falei para ele sentar. Ele falou para você sentar aqui. Ele falou que é para sentar, que ele quer encerrar a live direito. Bicho maluco. Você já se despediu já? Não. Doido, né? Eu sou... Vai, formou Oi. bem. Então, vamos encerrar então, nosso cego. Sim, o que eu tenho que falar? Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Nossa, tá escuro. Vai mais pra frente. aqui. A mãe tava clarinha. Acho que é você que tá tomando muito sol. Agradece a sua mãe depois por participar, tá bom? Ela foi incrível. Fala você com ela. Depois eu falo com ela. Porque a sua irmã já tá cansada, eu já tô cansado. A pessoa já tá cansada. Já tá desesperada já tá querendo ir. Já. Beleza, então. Então vamos encerrando por aqui, Pô, pessoal. falando já faz 2 horas, hein? Eu falei que tava com dor de garganta ontem. Então vamos encerrando por aqui, ó. Só lembrando aí que o vídeo vai entrar segunda-feira, às 12h, né? E às quarta-feira tem um corte. E queria agradecer a Paloma por participar. Aí a mãe do pastor também vai ter participado do nosso programa de hoje. E até a semana que vem. Quer despedir, Paloma? Eu quero agradecer, foi muito divertido. Obrigada pelas perguntas, foram muito inteligentes e bem pontuadas. Também fiquei feliz de participar com a minha mãe, à distância. E um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão assistindo o vídeo. É isso aí, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. E quer se despedir, ô pastor? Feliz Dia das Mulheres, tchau. Tchau, gente, até. Ok.